senão depois. Quando? Até depois. As palavras, a voz, a atitude. Eu nunca tinha ouvido alguém dizer até depois para se despedir. Parecia brusco, seco, desdenhoso, pronunciado com a indiferença velada de uma pessoa que talvez não se importe se vai revê-lo ou saber de você novamente. É a primeira lembrança que tenho dele, e parece que ainda hoje consigo ouvi-lo. Até depois. Fecho os olhos, pronuncio as palavras e estou de volta à Itália, tantos anos atrás, descendo a entrada arborizada, observando-o sair do táxi com uma camisa azul esvoaçante, o colarinho bem aberto, óculos escuros, chapéu de palha, muita pele e mostra. De repente ele está apertando minha mão, me entregando sua mochila, tirando a bagagem do porta-malas do táxi, perguntando se meu pai está em casa. Poderia ter começado bem ali, naquele momento, a camisa, as mangas arregaçadas, os calcanhares escapando das alpargatas desgastadas, ansiosos para tocar o caminho de cascalho quente que levava à nossa casa, cada passo como se já perguntasse, para onde fica a praia? O hóspede da vez. Mais um chato. Então, quase sem pensar, e já de costas para o carro, ele acena com a mão livre e solta um até depois. Desatento para o outro passageiro, com quem provavelmente dividiu a corrida ao sair da estação. Sem dizer seu nome, sem fazer uma gracinha que suavizasse o incômodo da parada, nada. A despedida típica dele, rápida, ousada e direta, pode escolher o adjetivo, para ele tanto faz. Pode esperar, pensei, é exatamente assim que ele vai se despedir de nós quando for embora. Com um até depois. Abrupto e despreocupado. Até lá, nós teríamos que suportá-lo durante 6 longas semanas. Fiquei totalmente intimidado. Ele era do tipo inacessível. Talvez eu fosse gostar dele. Do queixo aos calcanhares. Então, em alguns dias, aprenderia a odiá-lo. O mesmo homem cuja foto no formulário de inscrição havia se destacado meses antes com promessas de afinidade imediata. Receber hóspedes no verão era o modo como meus pais ajudavam jovens escritores a revisar um manuscrito antes da publicação. Por 6 semanas, todo verão, eu tinha que desocupar meu quarto e me mudar para o quarto ao lado no corredor, muito menor, que um dia pertencera ao meu avô. Durante os meses de inverno, quando estávamos na cidade, aquele cômodo temporariamente virava um quartinho de ferramentas, depósito e sótão onde, diziam, meu avô, meu homônimo, ainda rangia os dentes no sono eterno. Os hóspedes de verão não precisavam pagar nada, podiam usufruir de toda a casa e praticamente fazer tudo o que quisessem, desde que passassem por volta de 1 hora por dia ajudando meu pai com sua correspondência e papelada em geral. Eles se tornavam parte da família e, depois de 15 anos fazendo isso, tínhamos nos acostumado à enxurrada de cartões postais e presentes que recebíamos não só perto do Natal, mas durante todo o ano, enviados por pessoas leais a nós e que, quando estavam na Europa, saíam de seu caminho o quanto fosse preciso para passar 1 ou 2 dias em B com a própria família e fazer uma visita nostálgica ao velho alojamento. Durante as refeições, sempre havia mais 2 ou 3 convidados, às vezes vizinhos ou parentes, às vezes colegas, advogados, médicos, os ricos e famosos que davam uma passada para ver meu pai a caminho de suas casas de veraneio. Às vezes até abríamos a sala de jantar para um ou outro casal de turistas que tinha ouvido falar da antiga vila e queria apenas entrar para dar uma olhada. Pessoas que ficavam encantadas quando as convidávamos para comer conosco e lhes pedíamos que nos contassem tudo a seu respeito. Mafalda, avisada em cima da hora, era obrigada a redistribuir a comida. Meu pai, reservado e tímido, amava ter um especialista precoce de qualquer área que mantivesse a conversa fluindo em algumas línguas, enquanto o sol quente de verão, depois de algumas taças de rosatelo, trazia a inevitável sonolência da tarde. Chamávamos a tarefa de labuta prandial, e, depois de um tempo, a maioria dos nossos hóspedes também. Pode ser que tenha começado logo que ele chegou, durante um daqueles almoços tediosos, quando sentou-se ao meu lado e finalmente percebi que, apesar do leve bronzeado adquirido durante a breve estadia na Sicília no início do verão, as palmas de suas mãos tinham a mesma cor da pele clara e macia da sola de seus pés, de seu pescoço e da parte interna dos antebraços, que praticamente não haviam sido expostos ao sol. Quase um rosa claro, a pele reluzente e macia como a barriga de um lagarto. Íntima, pura, intocada, como o rosto corado de um atleta ou a insinuação do alvorecer em uma noite de tempestade. Dizia coisas sobre ele que eu jamais pensaria em perguntar.
Pode ser que tenha começado durante aquelas horas intermináveis depois do almoço, quando todos ficavam à toa dentro e fora da casa usando roupas de banho, corpos esparramados por toda parte, matando tempo à espera de que alguém finalmente sugerisse que fôssemos até as pedras dar um mergulho. Parentes, primos, vizinhos, amigos, amigos de amigos, colegas ou qualquer pessoa que aparecesse no portão perguntando se podia usar nossa quadra de tênis, todos eram bem-vindos para relaxar, nadar e comer e, se ficassem tempo suficiente, usar a casa de hóspedes. Ou talvez tenha começado na praia. Ou na quadra de tênis. Ou durante a primeira caminhada juntos no primeiro dia, quando pediram que eu lhe mostrasse a casa e os arredores e, uma coisa levou a outra, consegui levá-lo para além do antigo portão de ferro fundido e do interminável terreno baldio em direção aos trilhos abandonados que costumavam ligar BAN. Tem alguma estação de trem abandonada por aqui? Perguntou ele, olhando através das árvores sob o sol escaldante, provavelmente tentando fazer a pergunta certa para o filho do proprietário. Não, nunca teve estação aqui. O trem simplesmente parava quando as pessoas pediam. Ele estava curioso a respeito do trem. Os trilhos eram muito estreitos. Era um trem de 2 vagões com a insígnia real, expliquei. Mas, desde a época em que minha mãe passava o verão na cidade quando jovem, a estrutura servia de casa para alguns ciganos. Eles haviam levado os 2 vagões descarrilhados mais para longe da praia. Ele queria vê-los. Depois, talvez. Uma indiferença cortês, como se tivesse percebido minha preocupação despropositada em agradá-lo e estivesse me dispensando de imediato. Só que me afetou. Em vez de ir ver o trem, ele queria abrir uma conta em um dos bancos de B, e depois visitar a tradutora italiana que sua editora na Itália tinha contratado para seu livro. Decidi levá-lo de bicicleta. A conversa sobre 2 rodas não foi melhor do que a pé. No caminho, paramos para beber alguma coisa. O bar tabacaria estava totalmente escuro e vazio. O dono limpava o chão com um produto que exalava um forte cheiro de amônia. Saímos o quanto antes. Um meuro preto solitário, empoleirado em um pinheiro mediterrâneo, cantou algumas notas que foram logo abafadas pelo canto das cigarras. Tomei um bom gole de uma garrafa grande de água mineral, passei a garrafa para ele e depois dei mais um gole. Derramei um pouco de água nas mãos e esfreguei o rosto, passando os dedos molhados no cabelo. A água não estava gelada nem gaseificada o suficiente, deixando uma sensação de sede não saciada. O que as pessoas fazem por essas bandas? Nada. Esperam o verão acabar. O que as pessoas fazem no inverno, então? Ri da resposta que estava prestes a dar. Ele captou o espírito da coisa e disse, não me diga. Esperam o verão chegar, certo? Eu gostava quando liam meus pensamentos. Ele se acostumou à labuta prandial mais rápido do que os hóspedes anteriores. Na verdade, no inverno fica tudo muito cinza e escuro. A gente vem no Natal. Fora isso, é uma cidade fantasma. E o que mais vocês fazem no Natal por aqui além de torrar castanha e beber gemada? Ele estava fazendo piada. Ofereci o mesmo sorriso de antes. Ele entendeu, não disse nada. Nós rimos. Perguntou o que eu fazia. Eu jogava tênis. Nadava. Saía à noite. Corria. Transcrevia músicas. Lia. Ele disse que também corria. Logo cedo. Onde as pessoas costumavam correr. No calçadão, principalmente. Eu podia levá-lo até lá, se quisesse. A resposta me atingiu em cheio, bem quando eu estava começando a gostar dele. Depois, talvez. Eu tinha deixado a leitura por último em minha lista, pensando que, pela atitude deliberada e insolente que vinha demonstrando até o momento, seria a última na dele. Horas depois, ao descobrir que ele tinha acabado de escrever um livro sobre Heráclito e que a leitura provavelmente não era algo insignificante em sua vida, percebi que precisava voltar atrás de um jeito inteligente e insinuar que meus reais interesses correspondiam aos dele. O que me inquietou, no entanto, não foi a manobra sofisticada necessária para me redimir. Foi a incômoda desconfiança que senti ao finalmente perceber, tanto ali como na conversa despreocupada perto dos trilhos do trem, que o tempo todo, sem que parecesse, sem nem mesmo admitir, eu já estava tentando, sem sucesso, conquistá-lo. Quando me ofereci, porque todos os visitantes amavam a ideia, para levá-lo à igreja de São Tiago e subir até o topo do campanário que apelidamos de morrer, eu devia ter pensado antes em uma resposta à altura. Pensei que conseguiria convencê-lo apenas levando-o lá e deixando que assimilasse a vista da cidade, do mar, da eternidade. Só que não.
Depois. Mas talvez tenha começado bem mais tarde do que acredito, sem que eu percebesse. Você vê a pessoa, mas não a enxerga de verdade, ela simplesmente está por ali. Ou até enxerga, mas nada bate, nada chama a atenção e, antes mesmo que você perceba uma presença ou algo incômodo, as 6 semanas que lhe foram oferecidas já passaram e a pessoa já foi embora ou está prestes a ir, e você fica lutando para aceitar algo que, sem que você soubesse, vinha ganhando forma bem debaixo do seu nariz, trazendo consigo todos os sintomas daquilo, que só pode ser chamado de desejo. Como eu não percebi? Você se pergunta. Sei reconhecer o desejo, desta vez, no entanto, tinha passado completamente despercebido. Eu me saía com meu sorriso misterioso, que fazia o rosto dele se iluminar toda vez que lia meus pensamentos, mas tudo o que eu queria era pele, apenas pele. Durante o jantar na terceira noite, senti que ele me olhava fixamente enquanto eu falava sobre as 7 últimas palavras do Redentor na cruz, de Haydn, que estava transcrevendo para o violão. Eu tinha 17 anos e, por ser o mais novo à mesa e ter menos chance de ser ouvido, desenvolver o hábito de inserir o máximo de informação no mínimo de palavras. Eu falava rápido, o que dava às pessoas a impressão de que estava sempre agitado e atropelando as palavras. Quando terminei de explicar a transcrição, percebi o olhar penetrante que vinha da minha esquerda. Aquele olhar me deixou entusiasmado e orgulhoso. Ele estava claramente interessado. Ele gostava de mim. Não seria tão difícil assim, então. Mas quando finalmente virei na direção dele, encontrei um olhar frio, gélido, ao mesmo tempo hostil e vítreo, beirando a crueldade. Meu mundo caiu. O que eu tinha feito para merecer aquilo? Queria que ele fosse gentil comigo de novo, que risse comigo como fizera dias antes nos trilhos abandonados, ou quando expliquei naquela mesma tarde que B era a única cidade na Itália onde a Corriera, a linha de ônibus regional, levava Cristo rapidamente e passava sem parar. Ele riu na hora e reconheceu a referência ao livro de Carlo Levi. Eu gostava de como nossas mentes pareciam caminhar lado a lado, como adivinhávamos de imediato as palavras que o outro queria usar mesmo que desistisse no último instante. Ele seria um vizinho difícil. Melhor ficar longe, pensei. E pensar que quase me deixei levar pela pele de suas mãos, pelo torso, por seus pés que nunca haviam tocado uma superfície áspera. E por seus olhos, que, quando lançavam aquele outro olhar, mais gentil, eram como o milagre da ressurreição. Nunca era possível observá-los por tempo suficiente, mas era preciso insistir para descobrir por que não. Eu devo ter retribuído com um olhar igualmente perverso. Durante 2 dias, nossas conversas terminaram de forma repentina. Na longa varanda compartilhada por nossos quartos, indiferença total, só um paliativo oi, bom dia, que clima agradável, palavras breves. Então, sem explicação, as coisas voltaram ao normal. Eu queria ir correr de manhã? Não, na verdade não. Bem, vamos nadar então. Hoje, a dor, a curiosidade, a atração do novo, a promessa de tanto êxtase pairando quase ao alcance das mãos, a falta de jeito perto de pessoas que posso interpretar mal e que não quero perder e cujos passos preciso antecipar o tempo todo, as artimanhas desesperadas que uso com qualquer pessoa que desperta meu desejo e cujo desejo quero despertar, as barreiras que criei entre mim e o mundo e que eram não só uma, mas várias camadas de painéis japoneses, o impulso de embaralhar e desembaralhar o que nunca esteve realmente cifrado. Tudo isso teve início no verão em que Oliver veio para nossa casa. Está gravado em cada música que foi sucesso naquele verão, em cada romance que li durante e após sua estadia, em tudo, do cheiro do alecrim em dias quentes ao canto frenético das cigarras à tarde, cheiros e sons com os quais cresci e convivi durante todos os verões anteriores àquele, mas que de repente se transformaram e adquiriram nuances diferentes, para sempre coloridos pelos acontecimentos daquele verão. Ou talvez tenha começado ao fim da primeira semana, quando eu vibrei ao perceber que ele ainda lembrava quem eu era, que não estava me ignorando e que, portanto, eu podia me dar ao luxo de passar por ele a caminho do jardim sem precisar fingir que não o tinha visto. Corremos cedinho na primeira manhã, fomos até a ponta de B e voltamos. Na manhã seguinte, nadamos. Então, no outro dia, corremos de novo. Eu gostava de passar correndo pela van que entregava o leite quando ainda faltava muito para terminarem as entregas, ou pela mercearia e pela padaria quando ainda estavam abrindo. Gostava de correr na areia, perto do mar, ou no calçadão quando ainda não havia ninguém na rua e nossa casa parecia uma miragem distante.
Gostava quando nossas passadas ficavam sincronizadas, pé esquerdo com pé esquerdo, e tocavam o chão ao mesmo tempo, deixando pegadas na areia para as quais eu queria voltar e, em segredo, colocar meu pé onde o dele tinha deixado sua marca. Essa alternância entre corrida e natação era a rotina dele durante a pós-graduação. Ele corria no sabá? Perguntei, brincando. Ele sempre se exercitava, mesmo quando ficava doente. Faria exercício na cama, se fosse preciso. Mesmo quando dormia com alguém, contou, saía para correr na manhã seguinte. A única vez que não fez nada foi quando precisou passar por uma cirurgia. Quando perguntei o motivo, a resposta que prometi a mim mesmo nunca incitar me acertou em cheio e com um sorriso malicioso. Depois. Talvez ele estivesse sem fôlego e não quisesse falar muito ou simplesmente quisesse se concentrar no nado e na corrida. Ou talvez fosse seu jeito de me estimular a fazer o mesmo. Totalmente inofensivo. Mas havia algo ao mesmo tempo frio e desconcertante na distância repentina que se instalava entre nós nos momentos mais inesperados. Era quase como se ele estivesse fazendo de propósito, me dando cada vez mais bola e, de repente, arrancando qualquer sinal de companheirismo. O olhar ríspido sempre voltava. Um dia, junto à piscina, enquanto eu tocava violão no quintal, naquela que tinha se tornado a minha mesa, ele estava deitado na grama, e eu logo reconheci o olhar. Olhava para mim enquanto eu me concentrava no braço do violão e, quando subitamente ergui o rosto para ver se estava gostando do que eu tocava, lá estava ele, incisivo, cruel, como uma lâmina reluzente recolhida no momento exato em que sua vítima percebe. Ele deu um sorriso sem graça, como se dissesse, agora não adianta esconder. Fique longe dele. Oliver deve ter percebido que aquilo me abalou e, em um esforço para me recompensar, começou a perguntar sobre o violão. Eu estava muito na defensiva para responder com clareza. Por outro lado, perceber que eu procurava sem sucesso por respostas o fez suspeitar de que talvez eu estivesse mais à deriva do que deixava transparecer. Não se preocupe em explicar. Só toque mais uma vez. Mas eu achei que você tinha odiado. Odiou? O que fez você pensar isso? Discutimos sem parar. Você pode só tocar? A mesma. A mesma. Levantei e entrei na sala, deixando as portas francesas abertas para que ele pudesse me ouvir tocar a mesma música ao piano. Ele me seguiu até as portas e, apoiado no caixilho de madeira, escutou por um tempo. Você mudou. Não é a mesma música. O que você fez? Só toquei como Liszt teria tocado se brincasse um pouco com ela. Toque mais uma vez, por favor. Eu gostava de como ele fingia ficar irritado. Então comecei a tocar de novo. Não acredito que você mudou de novo, disse depois de um tempo. Bem, só um pouco. Seria como Busoni tocaria se alterasse a versão de Liszt. Você não pode simplesmente tocar Bach como Bach compôs. Mas Bach não compôs esta peça para violão. Talvez nem sequer para cravo. Na verdade, nem temos certeza se foi mesmo ele quem a compôs. Deixa pra lá. Está bem, está bem. Não precisa ficar tão irritado, falei. Era minha vez de fingir uma submissão contrariada. Este é Bach transcrito por mim sem Busoni e sem Liszt. É uma peça que ele compôs ainda muito jovem e que dedicou ao irmão. Eu sabia exatamente que parte o tinha provocado na primeira ocasião, e cada vez que tocava aquela peça o fazia como se fosse um pequeno presente, porque era mesmo dedicada a ele, um símbolo de algo belo que eu sentia e que não seria tão difícil de perceber, e que me incentivava a incluir uma ampla cadência. Só para ele. Estávamos, e ele deve ter reconhecido os sinais muito antes de mim, flertando. Naquela noite, escrevi em meu diário, eu estava exagerando quando disse que achei que você tinha odiado a peça. O que eu quis dizer foi, achei que você me odiava. Esperava que você me convencesse do contrário. E me convenceu, por um tempo. Porque não vou acreditar nisso amanhã de manhã. Mas isso também faz parte de quem ele é, disse a mim mesmo ao ver como sua personalidade fora do gelo ao fogo. Eu podia muito bem ter perguntado, eu também mudo completamente dessa maneira? Não fomos escritos para um único instrumento, eu não fui, nem você. Eu estava pronto para rotulá-lo como difícil e inacessível e descartá-lo imediatamente. Bastaram 2 palavras dele para que eu visse minha apatia se transformar em vou tocar qualquer coisa até você me pedir para parar, até chegar a hora do almoço, até a pele dos meus dedos se esfolar camada por camada, porque gosto de fazer as coisas para você, farei qualquer coisa por você, é só pedir,
Gostei de você desde o primeiro dia e, mesmo quando você reagir às minhas constantes ofertas de amizade com uma frieza glacial, nunca vou esquecer que esta conversa entre nós aconteceu e que existem maneiras fáceis de trazer o verão de volta em meio à nevasca. O que fui incapaz de identificar nessa promessa é que a frieza e a apatia encontram um jeito de anular imediatamente quaisquer tréguas e resoluções assinadas em momentos ensolarados. Então chegou aquela tarde de domingo em julho quando a casa de repente ficou vazia, nós dois os únicos ali, e o fogo dilacerou minhas vísceras, porque fogo foi a primeira palavra, a mais fácil, que me ocorreu naquela mesma tarde quando tentei racionalizar em meu diário o que havia acontecido. Eu esperei eternamente em meu quarto, preso à cama em um transe de pavor e expectativa. Não era o fogo da paixão nem um fogo devastador, mas algo paralisante, como o fogo de bombas de fragmentação que sugam o oxigênio ao redor e deixam você ofegante como se tivesse levado um chute na boca do estômago e o vácuo tivesse rasgado todo o tecido pulmonar e deixado a boca seca. Então você espera que ninguém fale, porque você mesmo não pode falar, e reza para que ninguém peça que você se mova, porque seu coração está entupido e bate tão rápido que cuspiria estilhaços de vidro antes de permitir que qualquer outra coisa fluísse por suas cavidades estreitadas. O fogo do medo, do pânico. Mais um minuto e eu vou morrer se ele não bater a minha porta, mas ainda assim prefiro que nunca bata. Eu me acostumara a deixar as portas francesas que davam para a varanda entreabertas, e estava deitado na cama só de calção de banho, o corpo inteiro pegando fogo. Um fogo que era como um apelo: por favor, me diga que estou errado, me diga que imaginei tudo isso porque não pode ser verdade para você também e, se for verdade para você também, então é o homem mais cruel que já existiu. Na tarde em que ele finalmente entrou no meu quarto sem bater, como uma resposta às minhas orações, e perguntou por que eu não estava com o pessoal na praia, embora não tenha conseguido dizer, só consegui pensar em responder: porque eu queria ficar com você. Com você, Olivier. Com ou sem meu calção de banho. Ficar com você na minha cama. Na sua cama. Que é minha nos outros meses do ano. Faça o que quiser comigo. Sou seu. Basta perguntar se eu quero e esperar pela resposta, mas não me faça dizer não. E me diga que eu não estava sonhando naquela noite em que ouvi um barulho à minha porta e de repente percebi que alguém estava no meu quarto, que alguém estava sentado ao pé da minha cama, pensando, e que esse alguém finalmente começou a vir na minha direção e de repente estava deitado, não ao meu lado, mas em cima de mim, meu corpo de bruços, e gostei tanto disso que, em vez de arriscar qualquer gesto que demonstrasse que eu estava acordado ou fizesse com que ele mudasse de ideia e fosse embora, fingia estar dormindo enquanto pensava: isso não pode ser um sonho, porque as palavras que me ocorreram, enquanto mantinha os olhos fechados, foram: é como a sensação de voltar para casa. Como voltar para casa depois de anos entre troianos e lestrigões. Como voltar para casa onde todos são como você, onde as pessoas sabem, simplesmente sabem. Voltar para casa, como quando tudo se encaixa e de repente você percebe que passou quase 2 décadas perdendo tempo com a combinação errada. Foi quando decidi expressar, sem me mover, sem mover um único músculo, que eu estaria disposto a ceder se você insistisse, que eu já tinha cedido, que já era seu, tudo seu. Mas de repente você não estava mais lá e, embora parecesse real demais para ser um sonho, eu estava convencido de que tudo que eu queria daquele dia em diante era que você fizesse exatamente o que tinha feito enquanto eu dormia. No dia seguinte estávamos jogando em duplas e, durante um intervalo, enquanto bebíamos a limonada da Mafalda, ele me envolveu com o braço livre e pressionou gentilmente os dedos em meu ombro, imitando um abraço-massagem. Tudo muito amigável. Mas fiquei tão confuso que imediatamente me esquivei do toque, porque mais um segundo eu desmontaria como aqueles brinquedos de madeira cujo corpo desajeitado desmorona assim que tocamos no elástico. Surpreso, ele se desculpou e perguntou se tinha apertado um nervo ou algo do tipo. Disse que não queria me machucar. Deve ter ficado horrorizado se achou que tinha me machucado ou me tocado do jeito errado. A última coisa que eu queria era desencorajá-lo. Mesmo assim, respondi algo como não doeu, e o assunto morreria ali. Mas me dei conta de que, se o motivo daquela reação não tinha sido dor, que outra explicação haveria para o fato de eu tê-lo afastado tão bruscamente na frente dos meus amigos. Então fiz cara de quem estava tentando muito, sem sucesso, sufocar uma expressão de dor.
Nunca me ocorreu que o que me fizera entrar em pânico quando ele me tocou foi exatamente o que surpreende as virgens ao serem tocadas pela primeira vez pela pessoa que desejam. O toque desperta terminações nervosas que elas nem sequer sabiam da existência e produz prazeres bem mais desconcertantes do que estão acostumadas a sentir sozinhas. Ele ainda parecia surpreso com a minha reação, mas fingiu ter acreditado na dor, assim como eu fingia tentar ocultá-la. Era a maneira dele de pegar leve comigo e fingir que desconhecia o que estava por trás da minha reação. Conhecendo-o, como mais tarde vim a conhecer, sua minuciosa capacidade de decifrar sinais contraditórios, não tenho dúvida de que ele já suspeitasse de algo. Vem cá, isso vai ajudar. Ele estava me testando e começou a massagear meu ombro. Relaxa, disse ele, na frente dos outros. Mas eu estou relaxado. Está tão duro quanto esse banco. Olha isso, disse se dirigindo a Marzia, uma das garotas que estava mais perto. Cheio de nós. Senti as mãos dela em minhas costas. Aqui, indicou ele, pressionando com força a palma da mão aberta em minhas costas. Está sentindo? Ele precisa relaxar mais, afirmou. Você precisa relaxar mais, repetiu Marzia. Talvez ali, como em todos os outros momentos, porque não sabia falar em códigos, eu não soube responder. Eu me senti como um surdo-mudo que nem sequer fala língua de sinais. Balbuciei todo tipo de coisa para não dizer o que realmente estava pensando. Era o máximo que eu sabia falar em códigos. Enquanto tivesse fôlego para que as palavras chegassem à minha boca, eu meio que conseguia continuar falando. Do contrário, o silêncio entre nós poderia me entregar, por isso qualquer coisa, mesmo a bobeira mais sem noção, era melhor do que o silêncio. O silêncio poderia me expor. Mas o esforço para superá-lo na frente dos outros certamente me expunha ainda mais. Eu estava tão desesperado que meu rosto deve ter demonstrado algo que beirava impaciência e raiva implícita. Nunca passou pela minha cabeça que ele pudesse pensar que esses sentimentos eram direcionados a ele. Talvez por isso eu desviasse o olhar sempre que ele olhava para mim, para esconder a tensão de minha timidez. Também nunca me passou pela cabeça que ele pudesse se ofender com meu comportamento evasivo e retaliá-lo com um olhar hostil de vez em quando. O que eu esperava que ele não tivesse percebido em minha reação exagerada era outra coisa. Antes de me esquivar do braço dele, eu sabia que tinha cedido ao seu toque quase correspondido, como se dissesse, como tantas vezes ouvir os adultos dizerem quando alguém massageava seus ombros, não pare. Será que tinha percebido que eu estava pronto não só para ceder, mas para me moldar ao corpo dele? Esse foi o sentimento que registrei em meu diário naquela noite. Chamei de o desfalecer. Porque eu tinha desfalecido. Podia acontecer tão facilmente. Era só ele me tocar para eu ficar completamente sem forças e vulnerável. Era isso que as pessoas queriam dizer com ficar todo derretido? E por que eu não mostrava a ele o quanto estava derretido? Porque tinha medo do que poderia acontecer. Ou seria medo de que ele risse de mim, contasse para todo mundo ou me ignorasse completamente sob o pretexto de que eu era muito jovem para saber o que estava fazendo? Ou seria porque se ele suspeitasse, e qualquer um que suspeitasse necessariamente estaria na mesma situação, ficaria tentado a agir? Eu queria que ele agisse. Ou eu preferia uma vida de desejo não realizado desde que seguíssemos com esse joguinho de ping-pong, não saber, saber, não saber, saber. Fique quieto, não diga nada, e se não puder dizer sim, não diga não, diga depois. É por isso que as pessoas dizem talvez quando querem dizer sim, mas esperam que você pense que é não quando o que realmente querem dizer é, por favor, pergunte de novo, e depois mais uma vez. Penso naquele verão e não consigo acreditar que, apesar de todos os meus esforços para viver com o fogo e o desfalecer, a vida ainda me permitiu momentos maravilhosos. Itália. Verão. O som das cigarras no início da tarde. Meu quarto. O quarto dele. A varanda que nos separava do restante do mundo. O vento suave que trazia os aromas do jardim até meu quarto. O verão em que aprendi a amar pescar. Porque ele amava. A amar correr. Porque ele amava. A amar polvo, Heráclito, Tristão. O verão em que ouvi o canto de um pássaro, senti o perfume de uma flor ou o vapor subir pelos pés em dias quentes e ensolarados e, como meus sentidos estavam sempre em alerta, automaticamente pensava nele. Eu poderia ter negado tantas coisas, que desejava tocar seus joelhos e seus pulsos quando reluziam ao sol com um brilho que eu tinha visto em pouquíssimas pessoas, que amava como sua bermuda branca de jogar tênis parecia eternamente manchada em cor de argila, que,
Com o passar das semanas, se tornou a cor de sua pele, que seu cabelo, cada dia mais louro, refletia o sol antes mesmo que ele tivesse aparecido completamente pela manhã, que sua esvoaçante camisa azul, ainda mais esvoaçante em dias de ventania à beira da piscina, prometia abrigar um aroma de pele e suor que me deixava duro só de pensar. Eu podia ter negado tudo isso. E acreditado na negação. Mas foram a corrente de ouro e estrela de Davi com a missuzá dourada em seu pescoço que me disseram que ali havia algo mais forte do que qualquer coisa que eu já desejara dele, porque aquilo era um vínculo entre nós e me lembrava que, embora todo o resto conspirasse para que fôssemos as duas criaturas mais opostas da terra, ao menos transcendia todas as diferenças. Vi a estrela quase imediatamente no primeiro dia. E daquele momento em diante eu soube que o que me estimulava a buscar sua amizade, achando que nunca encontraria nada que me fizesse desgostar dele, era maior do que qualquer coisa que um poderia esperar do outro, maior e, portanto, melhor que a alma dele, que o meu corpo ou a própria terra. Olhar para o seu pescoço com a estrela e o amuleto revelador era como ver algo atemporal, ancestral, imortal em mim, em nós dois, que implorava para ser despertado e trazido de volta de seu sono milenar. O que me frustrava era que ele não parecia notar ou se importar com o fato de que eu também usava uma. Assim como provavelmente não notava ou se importava cada vez que meus olhos vagavam até seu calção de banho, tentando imaginar o contorno daquilo que nos irmanava no deserto. Além da minha família, ele devia ser o único outro judeu a pôr os pés em B, mas, ao contrário de nós, ele deixava isso à mostra desde o início. Nós não éramos visivelmente judeus. Usávamos nosso judaísmo como as pessoas em quase todo o mundo, embaixo da camisa, não escondido, mas guardado. Judeus discretos, nas palavras de minha mãe. Ver alguém proclamar seu judaísmo no pescoço, como Oliveira fazia quando pegava uma das bicicletas e ia até a cidade com a camisa aberta, nos chocava e, ao mesmo tempo, nos ensinava que poderíamos fazer o mesmo e sair ilesos. Tentei imitá-lo algumas vezes. Mas eu era muito desajeitado, como alguém que tenta parecer natural mesmo estando no vestiário e acaba excitado com a própria nudez. Na cidade, eu tentava exibir meu judaísmo com um ruído silencioso que era mais vergonha reprimida do que arrogância. Ele não. Não que ele nunca pensasse sobre o fato de ser judeu ou sobre a vida dos judeus em um país católico. Às vezes era exatamente sobre isso que falávamos naquelas longas tardes em que deixávamos as tarefas de lado e conversávamos enquanto todos os outros tinham ido descansar por algumas horas em qualquer quarto que estivesse disponível. Ele tinha vivido tempo suficiente no interior da Nova Inglaterra para saber como era ser o judeu. Mas o judaísmo não o impactava como a mim, não era motivo de um permanente desconforto metafísico em relação a si mesmo e ao mundo. Nem sequer abrigava a promessa mística implícita da fraternidade redentora. E talvez por isso ele não se incomodasse com o fato de ser judeu e não ficasse o tempo todo cutucando essa ascendência como as crianças cutucam cascas de feridas que gostariam de fazer desaparecer. Ele estava em paz com seu judaísmo. Estava em paz consigo mesmo, com seu corpo, sua aparência, seu bacante esquisito, sua escolha de livros, músicas, filmes, amigos. Estava em paz com a perda de sua estimada Mont Blanc. Posso comprar outra. Também estava em paz com as críticas. Mostrava a meu pai algumas páginas que tinha orgulho de ter escrito. Meu pai dizia que suas ideias sobre Heráclito eram brilhantes, mas que precisavam ser consolidadas, que ele precisava aceitar a natureza paradoxal do pensamento do filósofo, não simplesmente explicá-lo. Ele estava em paz com a ideia de que precisava consolidar seus argumentos, aceitava o paradoxo. Devia voltar ao início, também estava em paz com isso. Convidou minha tia mais nova para um tete-a-tete durante uma passeio, de lanche à meia-noite. Ela recusou. Ele ficou em paz com a recusa. Tentou mais uma vez em alguns dias, mais uma vez foi rejeitado, e mais uma vez aceitou com leveza. Ela também não se importou e, se tivesse passado mais uma semana conosco, provavelmente aceitaria uma de lanche à meia-noite que duraria até o nascer do sol. Somente durante os primeiros dias tive a sensação de que aquele jovem de 24 anos tão obstinado, mas à vontade, descontraído, despreocupado, sereno, imperturbável, que aceitava com facilidade tantas coisas da vida era, na verdade, um juiz frio, alerta e perspicaz da natureza humana e das situações. Nada do que fazia ou dizia era por acaso. Ele sabia interpretar qualquer pessoa, exatamente porque a primeira coisa que procurava nos outros era aquilo que tinha visto em si mesmo e não queria que os outros vissem. Era,
Como minha mãe ficou escandalizada ao descobrir, um exímio jogador de pôquer que ia escondido até a cidade 2 noites por semana para jogar algumas mãos. Foi por esse motivo que, para nossa completa surpresa, ele insistiu em abrir uma conta no banco assim que chegou. Nenhum dos nossos hóspedes tinha conta no banco. A maioria deles não tinha um centavo. Aconteceu durante um almoço para o qual meu pai tinha convidado um jornalista que havia se dedicado à filosofia quando jovem e queria mostrar que, embora nunca tivesse escrito sobre Heráclito, era capaz de discutir qualquer assunto. Ele e Oliver não se deram bem. Depois do almoço, meu pai disse, um homem muito espirituoso. Inteligente também. Você achou mesmo, Pru? Interrompeu Oliver. Não sabia que meu pai, embora também fosse muito tranquilo, nem sempre gostava de ser contrariado, muito menos de ser chamado de Pro, mesmo que tenha aceitado as duas coisas. Sim, acho, insistiu. Bem, não sei se concordo. Achei o cara arrogante, maçante, desinteressante e grosseiro. Ele usa muito humor, muita voz. Oliver imitou a gravidade do tom do jornalista, e gestos amplos para chamar a atenção porque é totalmente incapaz de argumentar. A coisa da voz é exagerada, Pro. As pessoas se riem porque ele é engraçado, mas porque demonstra que quer ser engraçado. O humor não passa de um truque para conquistar aqueles que não consegue persuadir. Se olhar para ele enquanto fala, ele sempre desvia o olhar. Não está ouvindo, está apenas ansioso para dizer as coisas que ensaiou enquanto a outra pessoa estava falando porque não quer esquecê-las. Como uma pessoa poderia intuir o modo de pensar de outra a não ser que ela mesma já fosse familiarizada com tal modo? Como ele seria capaz de perceber tantos caminhos tortuosos nos outros a não ser que também os percorresse? O que me impressionava não era apenas o dom incrível de ler as pessoas, de vasculhar dentro delas e desenterrar a precisa configuração de sua personalidade, mas sua capacidade de intuir coisas exatamente como eu as teria intuído. Isso, no fim, foi o que fez eu me sentir atraído por ele com uma compulsão que ultrapassava o desejo, a amizade ou o fascínio de uma religião comum. Que tal pegar um cinema? Soltou ele certa noite. Estávamos todos juntos, e ao fazer essa sugestão foi como se de repente tivesse encontrado a solução para o que prometia ser uma noite sem graça dentro de casa. Ele ainda era novo ali e não conhecia ninguém na cidade, então provavelmente eu era uma companhia tão boa para o cinema quanto qualquer outra. Mas a pergunta tinha sido feita de modo muito espontâneo e casual, como se quisesse que todos soubessem que ele nem queria muito ir ao cinema e que poderia ficar em casa para revisar seu manuscrito sem nenhum problema. A entonação despreocupada da pergunta, no entanto, também era um sinal para os meus pais. Ele estava fingindo que a ideia surgira de repente. A casualidade era sua maneira de dizer a eles, sem que eu suspeitasse, que estava se oferecendo para ir ao cinema apenas para me agradar, pois ouvira meu pai reclamar à mesa do jantar que eu andava um pouco distante e desanimado. Eu ri, não do convite, mas da manobra. Ele entendeu imediatamente o motivo do sorriso. E então riu de volta, quase de si mesmo, sabendo que, se desse qualquer sinal de que sabia que eu tinha percebido sua artimanha, estaria confirmando sua culpa, mas que recusá-la, após eu ter deixado claro que havia percebido, o denunciaria ainda mais. Então ele sorriu para confessar que fora pego em flagrante, mas também para demonstrar que tinha espírito esportivo suficiente para assumir e ainda aproveitar uma ida ao cinema comigo. A situação toda me animou. Ou talvez o sorriso tenha sido sua maneira de pagar na mesma moeda, de sugerir que, por mais que tivesse sido pego tentando simular casualidade, também vira algo digno de riso em mim, a saber, o prazer secreto, perspicaz e tortuoso que eu sentia ao descobrir tantas afinidades imperceptíveis entre nós. Talvez não houvesse nada ali, talvez eu tenha inventado tudo. Mas nós dois sabíamos o que o outro tinha visto. Naquela noite, enquanto pedalamos juntos até o cinema, eu estava, e não fazia questão de esconder, nas nuvens. Então, astuto como era, ele não tinha mesmo entendido o significado por trás do meu gesto de afastar bruscamente sua mão. Não percebeu que cedia ao seu toque. Não soube que eu não queria que ele me soltasse. Não sentiu que quando começou a me massagear, a incapacidade de relaxar foi meu último refúgio, minha última defesa, meu último pretexto, que de forma alguma eu tinha resistido, que minha resistência era falsa, que eu era incapaz de resistir, que nunca quis resistir, independentemente do que ele fizesse ou pedisse. Não soube, naquela tarde de domingo em que não havia ninguém na casa além de nós e,
Sentado na cama ouvi entrar no meu quarto e perguntar por que eu não estava na praia com os outros, que, se eu me recusei a responder e só dei de ombros diante de seu olhar foi apenas para não revelar que eu não conseguia tomar fôlego para falar, porque se eu permitisse que qualquer som saísse de minha boca talvez viesse uma confissão desesperada ou um soluçar, um ou outro. Nunca, desde a infância, tinham me tratado daquele jeito. Alergia, falei. Eu também, respondeu ele. Devemos ter a mesma. Mais uma vez, dei de ombros. Ele pegou meu velho urso de pelúcia, virou o rosto do urso para si e sussurrou algo em seu ouvido. Então, virando o urso para mim e mudando a voz, perguntou, o que foi? Você está chateado? Ele já devia ter percebido que eu estava de calção de banho. O cos estava mais para baixo do que o aceitável. Quer ir nadar? Perguntou ele. Depois, talvez, respondi, ecoando suas palavras, mas também tentando dizer o mínimo possível para que ele não percebesse que eu estava sem fôlego. Vamos agora. Ele estendeu a mão para me ajudar a levantar. Segurei sua mão, mas virei para a parede, de modo que ele não me visse, e então perguntei, será que devemos? Foi o mais perto que cheguei de dizer fique. Só fique aqui comigo. Deixe que sua mão viaje por onde ela quiser, tire meu calção, me pegue, vou ficar em silêncio, não vou dizer a ninguém, estou duro e você sabe, e se você não fizer nada, vou pegar sua mão e colocá-la dentro do meu calção e deixar que você coloque quantos dedos quiser dentro de mim. Ele não havia percebido nada disso. Disse que ia trocar de uma roupa e saiu do meu quarto. A gente se encontra lá embaixo. Quando olhei para meu calção de banho, percebi, para meu total desespero, que estava úmido. Ele tinha visto. Provavelmente. Por isso queria que fôssemos até a praia. Por isso saiu do meu quarto. Bati com a mão na minha cabeça. Como pude ter sido tão descuidado, tão desatento, tão burro? É claro que ele tinha visto. Eu devia ter aprendido a fazer o que ele teria feito. Devia ter dado de ombros e aceitado o pré-orgasmo. Mas eu não era assim. Nunca me ocorreu dizer e daí se ele viu? Agora ele sabe. O que jamais imaginei foi que alguém que vivia debaixo do nosso teto, que jogava baralho com a minha mãe, tomava café da manhã e jantava à nossa mesa, recitava a bênção hebraica às sextas-feiras por pura diversão, dormia em uma de nossas camas, usava nossas toalhas, compartilhava da companhia dos nossos amigos, assistia à TV conosco nos dias chuvosos e frios em que ficávamos na sala com cobertores, todos muito confortáveis por estar ali juntos ouvindo a chuva bater nas janelas. Que alguém que fazia parte do meu mundo poderia gostar do que eu gostava, querer o que eu queria, ser quem eu era. Isso nunca me passaria pela cabeça porque eu ainda estava sob a ilusão de que, a não ser pelo que eu lia em livros, deduzia de boatos e ouvia de conversas indecentes, ninguém da minha idade jamais quis ser homem e mulher, com homens e mulheres. Eu já tinha sentido desejo por outros homens da minha idade e dormido com algumas mulheres. Mas antes do dia em que ele saiu daquele táxi e entrou em nossa casa, nunca teria parecido minimamente possível que alguém tão jovem e tão em paz consigo mesmo desejaria compartilhar seu corpo comigo tanto quanto eu desejava entregar o meu. Ainda assim, mais ou menos 2 semanas após sua chegada, o que eu queria todas as noites era que ele saísse do seu quarto, não pela porta da frente, mas pela que dava acesso à nossa varanda. Eu queria ouvir a porta dele se abrir, ouvir suas alpargatas na sacada e em seguida o barulho da minha porta, que nunca estava trancada, sendo aberta quando ele entrasse no meu quarto depois que todos já tivessem ido dormir, deitasse embaixo das minhas cobertas, tirasse minhas roupas sem pedir e, depois de fazer com que eu desejasse mais do que eu imaginava ser capaz de desejar outra alma, de modo gentil e suave, com a bondade que um judeu oferece a outro, entrasse em meu corpo depois de ouvir as palavras que eu vinha ensaiando havia dias. Por favor, não me machuque, o que queria dizer me machuque o quanto quiser. Eu quase nunca ficava no quarto durante o dia. Nos últimos verões, tinha me apropriado de uma mesa redonda com guarda-sol à beira da piscina. Pavel, o hóspede do verão anterior, gostava de trabalhar no quarto, e ia ocasionalmente até a varanda para dar uma olhada no mar ou fumar um cigarro. Maynard, antes dele, também trabalhava no quarto. Oliver precisava de companhia. Começou se sentando à mesa comigo, mas logo passou a se deitar em um lençol grande que estendia na grama, rodeado por páginas soltas de seu manuscrito e do que gostava de dizer que eram suas coisas: limonada, protetor solar, livros, alpargatas, óculos de sol, canetas coloridas e música, que ele ouvia com fones,
para que fosse impossível falar com ele a não ser que ele falasse com você primeiro. Às vezes, quando eu descia com partituras ou outros livros do manhã, ele já estava esparramado ao sol com o calção de banho vermelho ou amarelo, suando. Saímos para correr ou nadar e, na volta, o café da manhã já estava esperando por nós. Então ele desenvolveu o hábito de deixar suas coisas na grama e deitar ao lado da piscina, que chamava de paraíso, abreviatura de Isto é o Paraíso. Depois do almoço, Oliver costumava dizer vou para o paraíso agora, acrescentando, como uma piada interna entre latinistas, ficar a precus. Tirávamos sarro das inúmeras horas que ela passava encharcado de bronzeador, deitado exatamente no mesmo lugar à beira da piscina. Quanto tempo ficou no paraíso esta manhã? Perguntava minha mãe. 2 horas. Mas pretendo voltar no início da tarde para uma aplicação bem mais longa. Ir para a orla do paraíso também significava ficar horas deitado à beira da piscina com uma perna balançando na água, com os fones de ouvido e o chapéu de palha cobrindo o rosto. Ele não sentia falta de nada. Eu não entendia essa sensação, sentia inveja. Oliver, você está dormindo? Perguntava quando o ar em volta da piscina ficava extremamente sufocante e parado. Silêncio. Então vinha a resposta, quase um suspiro, sem que um único músculo de seu corpo se movesse. Estava. Desculpe. Aquele pé na água. Eu beijaria cada dedo. Então beijaria seus tornozelos e seus joelhos. Quantas vezes eu já tinha olhado fixamente para o calção enquanto o chapéu cobria seu rosto. Ele não tinha como saber para onde eu estava olhando. Oh, Oliver, você está dormindo? Um longo silêncio. Não. Pensando. Em quê? Os dedos dele dão petelecos na água. Na interpretação de Heidegger de um fragmento de Heráclito. Ou, quando eu não estava tocando violão e ele não estava com os fones, mas ainda com o chapéu sobre o rosto, ele quebrava o silêncio de repente. Eliu. Oi. O que você está fazendo? Lendo. Não está, não. Pensando, então. Em quê? Eu morria de vontade de contar. É pessoal, respondia. Então você não vai me contar? Então eu não vou contar. Então você não vai me contar, repetia ele, pensativo. Eu amava o jeito como ele repetiu o que eu acabara de repetir. Isso me fazia pensar em um carinho, uma espécie de gesto, que aconteceu de modo acidental na primeira vez, mas intencional na segunda e ainda mais na terceira. Isso me fazia pensar no modo como uma falda arrumava minha cama todas as manhãs, primeiro dobrando o lençol de cima sobre o cobertor, então fazendo mais uma dobra para cobrir os travesseiros e ainda uma terceira quando dobrava tudo sobre a colcha, indo e voltando, deixando, entre todas aquelas dobras, sinais simultâneos de devoção e complacência, como a submissão em um instante de paixão. O silêncio era sempre leve e discreto naquelas tardes. Não vou contar, dizia. Então vou voltar a dormir, respondia ele. Mais uma vez o silêncio. Então, isto é o paraíso. E eu não ouvia mais uma palavra por pelo menos 1 hora. Não havia nada que eu amasse mais do que sentar àquela mesa e me debruçar sobre minhas transcrições enquanto ele ficava ali deitado de bruços fazendo anotações nas páginas que toda manhã ia buscar com a Signora Milani, sua tradutora em B. Escute isso, dizia ele de vez em quando, tirando os fones, quebrando o silêncio abafado daquelas longas manhãs de verão. Ouça essa asneira. E começava a ler algo que não acreditava que tinha escrito meses antes. Isso faz sentido para você? Para mim não faz. Talvez fizesse quando você escreveu, respondi. Ele pensou por um instante, como se medisse minhas palavras. E a coisa mais gentil que houve nos últimos meses, disse ele com sinceridade, como se tivesse tido uma revelação súbita, levando o que eu tinha dito muito mais a sério do que eu imaginei que soaria. Fiquei constrangido, desviei o olhar e finalmente murmurei a primeira coisa que me veio à cabeça. Gentil? Perguntei. É, gentil. Eu não entendi o que gentileza tinha a ver com tudo aquilo. Ou talvez não percebesse para onde tudo aquilo se encaminhava e preferi deixar para lá. Silêncio de novo. Até a próxima vez que ele dissesse algo. Como eu amava quando ele quebrava o silêncio entre nós para dizer alguma coisa, qualquer coisa, ou perguntar o que eu achava de X ou se eu tinha ouvido falar de Y e ninguém em nossa casa pedia minha opinião sobre nada. Se ele ainda não tinha percebido o motivo, logo perceberia. Era questão de tempo até que passasse a concordar com a visão de todos de que eu era o bebê da família. Mas ali estava ele, na terceira semana conosco, me perguntando se eu já tinha ouvido falar de Athanasius Kircher, Giuseppe Belli e Paul Celan. Ouvi,
Sim. Sou quase uma década mais velho que você e até alguns dias atrás nunca tinha ouvido falar de nenhum deles. Não entendo. Não há o que entender. Meu pai é professor universitário. Fomos criados sem TV. Entendeu agora? Volte para sua música, vai, disse ele como se tivesse enrolado uma toalha e jogado na minha cara. Eu gostava até mesmo do modo como ele me dispensava. Um dia, enquanto mudava o caderno de lugar na mesa, derrubei meu copo sem querer. Caiu na grama. Não quebrou. Oliveira estava perto, levantou, pegou o copo e colocou não só na mesa, mas bem ao lado das minhas páginas. Eu não sabia quais palavras usar para agradecer. Não precisava, disse finalmente. Ele deixou passar um tempo, o suficiente para que eu percebesse que sua resposta talvez não fosse de fato casual ou despreocupada. Eu quis. Ele quis, pensei. Eu quis, imaginei-o repetindo, gentil, delicado, expressivo, como quando ficava de bom humor de repente. Para mim, aquelas horas sentado à mesa de madeira redonda no jardim, com um enorme guarda-sol lançando uma sombra irregular sobre meus papéis, o barulho do gelo em nossas limonadas, o som não tão distante das ondas lambendo suavemente as rochas gigantescas lá embaixo e, em segundo plano, vindo de uma casa vizinha, o hit do momento tocando sem parar. Tudo isso está eternamente gravado naquelas manhãs em que todas as minhas preces eram para o tempo parar. Que o verão nunca acabe, que ele nunca vá embora, que a música toque para sempre. Estou pedindo tão pouco, e juro que nunca mais vou pedir nada. O que eu queria. E porque eu não sabia o que queria, mesmo quando estava pronto para ser direto em minhas confissões. Talvez eu quisesse que ele ao menos falasse que não havia nada de errado comigo, que eu não era menos humano que qualquer outro cara da minha idade. Eu teria ficado satisfeito e não pediria mais nada, se ele simplesmente se abaixasse para recolher a dignidade que eu tinha lhe entregado com tanta facilidade. Eu era Glauco e ele era Diomedes. Em nome de um culto obscuro entre homens, eu trocava minha armadura de ouro por seu bronze. Troca justa. Nenhum dos dois barganhava, assim como nenhum dos dois falava de moderação ou extravagância. A palavra amizade me vinha à mente. Mas a amizade, como os outros a definiam, me era estranha, algo inculto que não me importava. O que posso ter desejado, do segundo em que ele saiu do táxi até a despedida em Roma, talvez tenha sido o que todos os seres humanos pedem uns aos outros, o que torna a vida viável. Teria que vir dele primeiro. Só então talvez viesse de mim. Existe uma lei em algum lugar que diz que, quando uma pessoa está completamente apaixonada pela outra, a outra deve inevitavelmente se apaixonar também. Amor o chano lamato amar perdona. Amor, que a nenhum amado amar perdoa. Palavras de Francesca no Inferno. Espere e tenha esperança. Eu tinha esperança, embora talvez só quisesse mesmo esperar. Esperar para sempre. Sentado à mesa redonda, trabalhando em minhas transcrições durante aquelas manhãs, não queria a amizade dele, não queria nada. Só levantar a cabeça e eu encontrá-lo ali, protetor solar, chapéu de palha, calção vermelho, limonada. Levantar a cabeça e encontrar você, Oliveira. Pois logo chegará o dia em que levantarei a cabeça e você não estará mais ali. No fim da manhã, amigos e vizinhos das casas próximas costumavam aparecer. Todos se reuniam em nosso jardim e saíam juntos em direção à praia lá embaixo. Nossa casa era a mais próxima da água, era só abrir o portãozinho junto à balaustrada e descer as escadas estreitas para estar nas pedras. Chiara, uma das garotas que 3 anos antes era mais baixa do que eu e no verão anterior não me deixava em paz, tinha desabrochado e agora era uma mulher que finalmente dominava a arte de não me cumprimentar toda vez que nos víamos. Um dia, ela e a irmã mais nova vieram com os outros, pegaram a camisa de Oliveira da grama, jogaram para ele e disseram: chega. Estamos indo à praia e você também vem. Ele estava disposto a ceder. Vou só guardar esses papéis. O pai dele, com as mãos cheias de papéis, apontou para mim com o queixo. Vai me esfolar vivo. Falando em esfolar, vem cá, disse ela. Com as unhas, tentou puxar lenta e delicadamente um pedaço de pele descascada do ombro bronzeado de Oliveira, que agora tinha o tom dourado de um campo de trigo no fim de junho. Como eu queria poder fazer aquilo. Diga ao pai dele que eu amassei seus papéis. Vamos ver o que ele diz, acrescentou ela. Analisando o manuscrito que Oliveira deixara na mesa de jantar a caminho do quarto, Chiara gritou do andar de baixo que traduziria melhor aquelas páginas do que a tradutora local. Filha de expatriados como eu, Chiara tinha mãe italiana e pai americano.
Falava inglês e italiano com os dois. Você também é boa de datilografia? A voz de Oliver veio do quarto enquanto ele procurava outro calção, depois de dentro do chuveiro, portas e gavetas batendo, sapatos sendo chutados. Sou boa de datilografia, gritou ela, olhando para a escada vazia. Tão boa quanto fala bem? Melhore. E meu preço também é melhore. Preciso de 5 páginas traduzidas por dia, prontas para serem entregues todas as manhãs. Então não faço niente, respondeu Chiara, ríspida. Procura outra persona. Bom, a signora Milani precisa do dinheiro, disse ele, descendo as escadas, camisa azul esvoaçante, alpargatas, calção vermelho, óculos escuros e a edição vermelha de Lucrécio que carregava para todo lugar. Vou ficar com ela, continuou, passando um pouco de creme nos ombros. Vou ficar com ela, repetiu Chiara, rindo. Vou ficar com você, você vai ficar comigo, ela vai ficar com ele. Parem de palhaçada e vamos logo nadar, disse a irmã de Chiara. Demorei um tempo para perceber, mas ele tinha 4 personalidades, que dependiam do calção de banho que estivesse usando. Saber qual delas esperar me dava a ilusão de ter uma ligeira vantagem. Vermelho, ousado, teimoso, muito adulto, quase rude e mal-humorado, fique longe. Amarelo, jovial, alegre, engraçado, mas não sem farpas, não ceda tão facilmente. Podemos voltar ao vermelho a qualquer momento. Verde, que ele raramente usava, dócil, curioso, falante, bem-humorado, porque não era sempre assim. Azul, a tarde em que entrou no meu quarto pela varanda, o dia em que massageou meu ombro ou quando pegou o meu copo da grama e colocou bem ao meu lado. Hoje era vermelho, fazia tudo às pressas, determinado, ríspido. Ao sair, pegou uma maçã da grande fruteira, e soltou um até depois, Senhora P. Para minha mãe, que estava sentada com 2 amigas à sombra, as 3 de roupa de banho. Em vez de abrir o portão que dava para a escada estreita que levava até as pedras, pulou por cima. Nunca tivemos um hóspede de verão tão liberto. Mas todos amavam isso nele, como todos aprenderam a amar o até depois. Tudo bem, Oliver, até depois, tudo bem, respondeu minha mãe, tentando falar sua língua. Depois de até mesmo ter aceitado o novo título de Senhora P, havia sempre um tom brusco naquelas palavras. Não era nos vemos mais tarde ou se cuida ou mesmo se ao. Até depois. Era uma saudação fria e ríspida que ignorava completamente todas as nossas delicadezas europeias. Até depois. Sempre dava um sabor amargo a um momento que até então podia ter sido caloroso, íntimo. Até depois. Não concluía as coisas com exatidão ou permitia que ficassem no ar. Fechava a porta na cara. Mas até depois. Também era um jeito de evitar despedidas, de fazer com que todas fossem leves. Dizer até depois. Não significa dar adeus, mas sim que você vai voltar logo. Como quando ele respondeu um segundo, em inglês, no dia em que minha mãe pediu a ele que passasse o pão e ele estava ocupado com as espinhas de peixe em seu prato. Um segundo. Minha mãe, que odiava o que chamava de seus americanismos, acabou apelidando Oliver de o cowboy. Começou como uma provocação, mas acabou virando uma expressão carinhosa, para acompanhar o outro apelido que tinha lhe dado durante a primeira semana, quando ele desceu para o jantar depois do banho, o cabelo brilhoso penteado para trás. Lustar, disse ela, abreviação de Movistar. Meu pai, sempre o mais tolerante de nós, mas também o mais observador, já tinha sacado o cowboy. É com acento grave e tímido. É por isso, disse quando alguém pediu que explicasse o até depois. Ríspido de Oliver. Oliver tímido. Essa era nova. Seriam os rudes americanismos nada mais do que um jeito exagerado de acobertar o simples fato de que ele não sabia, ou temia não saber, como se despedir com delicadeza. Lembrei que, durante dias, ele se recusou a comer ovos cozidos no café da manhã. No 4º ou 5º dia, Mafalda insistiu que ele não podia ir embora sem experimentar nossos ovos. Ele finalmente aceitou e admitiu, com uma vergonha genuína que nunca fez questão de esconder, que não sabia abrir um ovo quente. Lassifare-me, Signor Oliva, eu abro, disse ela. Daquela manhã em diante, ela passou a trazer 2 ovos ao Signor Oliva e não servia mais ninguém enquanto não estivesse aberto. Mas ele já havia conquistado Mafalda antes, na 3ª manhã, quando ela perguntou se ele gostava de tomar suco no café da manhã e ele disse que sim.
Oliver devia estar esperando suco de laranja ou toranja, mas o que ela trouxe foi um copo cheio e quase transbordando de um grosso suco de damasco. Ele nunca tinha tomado suco de damasco. Mafalda ficou ali parada olhando para ele, a bandeja encostada no avental, tentando ler sua reação quando ele engoliu. Ele não disse nada de imediato. Então, provavelmente sem pensar, fez um barulho com os lábios. Ela estava no paraíso. Minha mãe não conseguia acreditar que pessoas que lecionavam em universidades mundialmente conhecidas estalavam os lábios ao experimentar néctar de damasco. Daquele dia em diante, um copo esperava por ele todas as manhãs. No fim das contas, além de nunca ter tomado suco de damasco na vida, ficou perplexo ao descobrir que havia árvores de damasco, imagine só, no nosso pomar. No fim da tarde, quando não tinha outros afazeres domésticos, Mafalda pedia a ele que subisse uma escada com uma cesta e colhesse as frutas que estavam quase coradas de vergonha, segundo ela. Ele fazia graça, pegando uma fruta e perguntando, em italiano, esta aqui está corada de vergonha? Não, respondia ela. Esta ainda é jovem. Não tem vergonha. Isso vem com a idade. Nunca vou esquecer a visão que tinha da minha mesa quando ele subia a pequena escada usando o calção de banho vermelho e demorava uma eternidade para colher os damascos mais maduros. A caminho da cozinha, cesta de vime, alpargatas, camisas voaçante, óleo bronzeador e tudo mais traço, ele jogava um damasco grande na minha direção e dizia, para você. Com o mesmo tom de quando jogava bola de tênis do outro lado da quadra e dizia, você saca. É claro que ele não tinha ideia do que se passava pela minha cabeça minutos antes, mas as faces redondas e firmes do damasco, com a covinha no meio, me lembravam do movimento de seu corpo se esticando até os galhos da árvore, aquela bunda firme e redonda replicando a cor e o formato da fruta. Tocar o damasco era como tocá-lo. Ele nunca saberia. Assim como as pessoas de quem compramos jornal, e com quem fantasiamos a noite toda, não fazem ideia de que aquela expressão em seu rosto ou aquele bronzeado em seu ombro exposto nos darão prazer infinito quando estivermos sozinhos. Para você, assim como até depois, tinha um quê de improviso, de aqui, pegue, que me fazia pensar em como meus desejos eram tortuosos e secretos em comparação à espontaneidade expansiva de tudo que ele fazia. Ele jamais pensaria que, ao colocar o damasco em minha mão, estava me entregando sua bunda ou que, ao morder a fruta, eu também mordi aquela parte do seu corpo que devia ser mais clara que o restante porque nunca se aplicava, e, perto dali, se eu ousasse ir mais longe, seu membro suculento como a fruta. Na verdade, ele sabia mais sobre damascos do que nós, cultivo, etimologia, origens, futuro no Mediterrâneo e fora dele. À mesa do café naquela manhã, meu pai explicou que o nome da fruta, em italiano albicocca, abricote em francês, apricot em alemão, vinha do árabe, como as palavras álgebra, alquimia e álcool, que combinavam um substantivo árabe com o artigo al no início. A origem da palavra albicocca era albircoque. Meu pai, que não sabia a hora de parar e precisava sempre completar sua performance com uma pequena curiosidade recente, acrescentou que o surpreendente era que em Israel e em muitos países árabes a fruta era chamada por um nome totalmente diferente, mishi-mishi. Minha mãe ficou sem reação. Todos nós, incluindo meu sobrinho, que era mais velho do que eu, tivemos o impulso de aplaudir. Quanto à questão de etimologia, no entanto, Oliver respeitosamente discordava. Foi a resposta perplexa do meu pai. Na verdade, a palavra não vem do árabe, disse ele. Como assim? Meu pai claramente simulava uma ironia socrática, que começava com um inocente a mesmo, para logo levar o interlocutor a águas turbulentas. É uma longa história, então tenham paciência. De repente, Oliver ficou sério. Muitas palavras latinas derivam do grego. Nesse caso, no entanto, aconteceu o contrário. O grego derivou do latim. A palavra latina era precocum, de precocere, pré-sazonar, amadurecer antes da hora, como em precoce, querendo dizer tempurão. Os bizantinos emprestaram praecox, que virou precoque ao bericoque, como os árabes devem ter finalmente herdado. Minha mãe, incapaz de resistir ao seu charme, estendeu a mão, desgrenhou seu cabelo e disse, "Shimo está, ele está certo, não há como negar", disse meu pai em voz baixa, como se simulasse um galileu acovardado, obrigado a resmungar a verdade para si mesmo. Um oferecimento de filologia primeira, disse Oliver. Eu só conseguia pensar em precoce, pré-coito, precoce.
Um dia vi Oliver dividindo a escada com o jardineiro, tentando aprender tudo o que podia sobre os enxertos de anchise, que explicavam por que nossos damascos eram maiores, mais frescos e mais suculentos do que a maioria dos pêssegos da região. Ele ficou fascinado com os enxertos, principalmente quando descobriu que o jardineiro passava horas compartilhando tudo o que sabia sobre eles com qualquer um que perguntasse. Oliver, no fim, sabia mais sobre todo tipo de comida, queijo e vinho do que todos nós juntos. Até Mafalda ficava maravilhada e, de vez em quando, recorria à sua opinião. Você acha que eu devia refogar a massa com cebolas ou sálvia? Não está com limão demais agora. Estraguei o prato, não foi? Eu devia ter colocado mais um ovo. Não está no ponto? Será que eu uso o liquidificador novo ou o bom e velho pilão? Minha mãe não resistia a algumas provocações. Como qualquer cowboy, dizia ela, sabem tudo o que é possível saber sobre comida, porque não conseguem segurar uma faca e um garfo direito. Aristocratas gastronômicos com hábitos camponeses. Sirva as refeições para ele na cozinha. Com prazer, respondia Mafalda. E de fato, um dia, quando ele chegou muito tarde para o almoço depois de ter passado a manhã com a tradutora, lá estava o Sr. Oliva na cozinha, comendo espaguete e bebendo vinho tinto com Mafalda, Manfred, seu marido e nosso motorista, e Anchise, todos tentando ensinar-lhe uma canção napolitana. Não se tratava apenas do hino nacional da juventude sulista, mas daquilo que tinham de melhor a oferecer quando queriam entreter a realeza. Todos haviam sido conquistados. Era perceptível que Chiara estava igualmente fascinada. Sua irmã também. Até os preguiçosos do tênis, que durante anos passavam ali toda a tarde antes de ir para a praia nadar, agora ficavam até mais tarde na esperança de jogar uma partida com ele. Se fosse com qualquer outro dos nossos hóspedes de verão eu teria ficado ofendido. Mas, ao perceber que todos gostavam tanto dele, eu encontrava um pequeno e estranho oásis de paz. O que poderia haver de errado em gostar de uma pessoa de que todos gostavam? Todos estavam apaixonados por ele, incluindo meus primos de primeiro e segundo graus e meu sobrinho, que ficava conosco nos finais de semana e às vezes por mais tempo. Para alguém que era conhecido por amar descobrir defeitos em todo mundo, eu encontrava certa satisfação em esconder meus sentimentos por ele por trás da indiferença, da hostilidade ou do despeito que sentia por qualquer um que pudesse me ofuscar no ambiente doméstico. Como todos gostavam dele, eu tinha que dizer que também gostava. Eu era como os homens que declaram abertamente que acham outros homens belos, de modo a ocultar o desejo de abraçá-los. Negar a aprovação universal simplesmente alertaria aos outros de que eu teria motivos escusos para resistir a ele. Ah, eu gosto muito dele, dizia nos primeiros 10 dias quando meu pai perguntava a minha opinião. Eu usava palavras intencionalmente comprometedoras porque sabia que ninguém suspeitaria de um fundo falso na misteriosa paleta de sombras que eu aplicava em tudo o que dizia sobre ele. É a melhor pessoa que eu conheci na vida, eu disse na noite em que o barquinho de pesca no qual ele embarcara com Anchise não voltava e resolvemos procurar pelo telefone dos pais dele nos Estados Unidos para o caso de ter que dar uma notícia terrível. Naquele dia cheguei mesmo a me obrigar a deixar de lado minhas inibições e demonstrar minha aflição, como todos os outros. Mas também o fiz para que ninguém suspeitasse de que eu alimentava dores muito mais secretas e desesperadas, até que percebi, quase envergonhado, que parte de mim não se importava se ele tivesse morrido, que havia até mesmo algo empolgante na imagem de seu corpo inchado e sem olhos finalmente aparecendo na praia. Mas eu não enganava a mim mesmo. Estava convencido de que ninguém no mundo desejava de modo tão primitivo quanto eu, de que ninguém estava disposto a ir até onde eu iria por ele. Ninguém tinha estudado cada osso de seu corpo, tornozelos, joelhos, pulsos, dedos das mãos e dos pés. Ninguém desejava cada contração muscular, ninguém o levava para a cama todas as noites e, ao vê-lo de manhã deitado em seu paraíso à beira da piscina, sorria para ele, via o sorriso vir a seus lábios e pensava, sabia que eu gozei na sua boca ontem à noite. Talvez até os outros nutrissem outro tipo de sentimento por ele, que ocultavam e expunham a seu modo. Ao contrário dos outros, no entanto, eu era o primeiro a vê-lo quando ele entrava no jardim ao vir da praia ou quando o contorno frágil de sua bicicleta, ofuscada pela névoa da tarde, aparecia na alameda de pinheiros que levava até a nossa casa. Fui o primeiro a reconhecer seus passos quando ele chegou atrasado ao cinema e ficou procurando por nós, sem dizer uma palavra, até me virar para ele com a certeza de que ficaria feliz por eu tê-lo visto.
Eu o reconhecia pela inflexão de seus passos quando subia a escada até a varanda ou passava na frente do meu quarto do corredor. Eu sabia quando ele parava diante das portas francesas do meu quarto, hesitava quanto a bater, decidia-se pelo não e continuava andando. Eu sabia que era ele pedalando pelo modo como a bicicleta derrapava com malícia no caminho de cascalho e seguia em frente quando era óbvio que não havia mais nenhuma tração, só para parar de repente, de modo brusco, e pular da bicicleta com um gesto que parecia dizer "vai lá". Tentava sempre mantê-lo em meu campo de visão. Nunca deixava que se distanciasse demais de mim, a não ser nos momentos em que não estava comigo. E quando não estava comigo, não me importava o que ele fizesse, desde que permanecesse exatamente a mesma pessoa que era quando estava. Que ele não seja outra pessoa quando estiver distante. Que não seja alguém que eu nunca vi. Que não tenha outra vida além da que eu sei que ele tem comigo. Que eu não perca. Eu sabia que não tinha nada que o prendesse, nada a oferecer, nada que o atraísse. Eu não era nada. Só um garoto. Ele simplesmente dispensava sua atenção quando lhe convinha. Quando me ajudava a entender um fragmento de Heráclito, porque eu estava determinado a ler seu autor, as palavras que me ocorriam não eram gentileza ou generosidade, mas paciência e tolerância, que eram mais valiosas. Momentos depois, quando ele perguntava se eu estava gostando do livro, a pergunta era motivada mais pela oportunidade de bater papo do que pela curiosidade. Tudo era casual. Ele ficava à vontade com o casual. Por que você não está na praia com os outros? Volte para sua música. Até depois. Para você. Jogar conversa fora. Bater papo. Nada. Oliver recebia muitos convites para ir a outras casas. Era quase uma tradição com os outros hóspedes de verão também. Meu pai sempre queria que eles se sentissem livres para falar sobre os seus livros e suas áreas de expertise pela cidade. Ele também acreditava que acadêmicos deviam aprender a falar com leigos, e era por isso que sempre convidava advogados, médicos e empresários para as refeições. Todo mundo na Itália já leu Dante, Homero e Virgílio, dizia ele. Não importa com quem você esteja falando, desde que cite Dante e Homero primeiro. Virgílio é obrigação, Leopardi vem logo depois, e então sinta-se à vontade para deslumbrá-los com tudo o que sabe. Celan, cela, salame, quem liga. Isso também permitia que todos os nossos hóspedes de verão aperfeiçoassem o italiano, um dos requisitos do programa. Inseri-los no circuito de jantares de B trazia outro benefício, desobrigava-nos de jantar com eles todas as noites. Mas os convites de Oliveira acabaram se tornando vertiginosos. Chiara e a irmã queriam sua presença pelo menos 2 vezes por semana. Um cartunista de Bruxelas que alugava uma vila durante todo o verão o queria em seus exclusivos soupers de domingo, frequentados por escritores e acadêmicos da região. Havia ainda os Moreschi, a 3 vilas da nossa, os Malaspina e os conhecidos dos bares da Peseta ou do Lidanzing. Isso sem contar as noites de pôquer e bridge cuja frequência aflorava sabe-se lá como. Sua vida, como seus papéis, mesmo quando parecia caótica, estava sempre meticulosamente compartimentada. Às vezes ele pulava o jantar e simplesmente dizia a Mafalda, Esco, vou sair. Seu Esco, logo percebi, era só mais uma versão do até depois. Uma despedida sumária e incondicional, proferida não antes de sair, mas já à porta. Dita já de costas para aqueles que estão ficando para trás. Eu tinha pena de seus destinatários que queriam recorrer, implorar. Não saber se ele apareceria para o jantar era uma tortura. Mas suportável. Não ousar perguntar se ele estaria lá era a verdadeira provação. A forte batida que meu coração dava ao ouvir a voz dele de repente ou ao encontrá-lo sentado no lugar de sempre, quando já tinha abandonado as esperanças de tê-lo conosco em determinada noite, era como desabrochar de uma flor envenenada. Vê-lo e pensar que ele se juntaria a nós para o jantar e logo ouvir seu esco decisivo me ensinou que certos desejos devem ser tolhidos como as asas de uma borboleta vicejante. Eu queria que ele fosse embora para não ter mais que lidar com ele. Eu queria que ele morresse também. Então, se eu não conseguisse parar de pensar nele e de imaginar quando o veríamos novamente, ao menos a morte colocaria um fim nisso. Eu mesmo queria matá-lo, até para que ele soubesse o quanto sua simples presença me incomodava, como era insuportável o fato de ele se sentir à vontade com tudo e com todos, de aceitar tudo com facilidade, de não se incomodar com nada, de pular a cerca para ir à praia quando todos abriam o portão, isso para não falar dos calções de banho, do seu lugar no paraíso, do até depois. Insolente,
do estalar de lábios por amor ao suco de damasco. Se não o matasse, então o deixaria aleijado para sempre, para que ficasse conosco em uma cadeira de rodas e nunca mais voltasse para os Estados Unidos. Se ficasse paraplégico, eu sempre saberia seu paradeiro e seria fácil encontrá-lo. Eu me tornaria seu senhor e me sentiria superior a ele, se fosse aleijado. Então percebi que em vez disso eu poderia me matar, ou me ferir gravemente e fazer com que ele soubesse o porquê. Se machucasse meu rosto, queria que ele me olhasse e se perguntasse por quê, porque alguém faria isso consigo mesmo, até que, anos depois, sim, depois, finalmente ele juntasse as peças e batesse a cabeça na parede. Às vezes era Chiara quem devia ser eliminada. Eu sabia o que ela estava tramando. Com a mesma idade que eu, seu corpo estava mais do que pronto para ele. Mais do que o meu? Eu me perguntava. Ela estava afim dele, isso era claro, enquanto tudo o que eu queria era uma noite com ele, só uma noite, uma hora, até só para saber se eu ia desejá-lo outra vez. O que eu não percebia era que essa vontade de testar o desejo nada mais é do que um ardil para conseguir o que se quer sem admitir o desejo. Tinha pavor de pensar no quanto ele poderia ser experiente. Se ele fazia amigos com tanta facilidade em semanas, era fácil imaginar como seria a vida na sua cidade. Imagine deixá-lo a solto em uma cidadezinha da Nova Inglaterra. A coisa com Chiara aconteceu tão naturalmente que estava na cara. Ele amava dar uma gita em alto mar no barco a remo com ela. Ele nos remos enquanto ela tomava sol, tirando a parte de cima do biquíni quando paravam longe da costa. Eu assistia. Temia perdê-lo para ela. Temia perdê-la para ele também. Mas pensar nos dois juntos não me desanimava. Eu ficava duro, embora não soubesse se o que me excitava era o corpo dela sob o sol, o dele ao lado do dela, ou os dois juntos. De onde eu estava, encostado na cerca do jardim que dava para a costa, eu estreitava os olhos e finalmente vi os dois deitados ao sol um ao lado do outro, provavelmente se agarrando, a coxa dela por cima da dele, minutos depois a dele por cima da dela. Eles não tinham tirado a roupa. Isso me deixava aliviado, mas certa noite, quando vi os dois dançando, algo me disse que aqueles não eram movimentos de pessoas que se limitavam a carícias intensas. Na verdade, eu gostei de vê-los dançando juntos. Talvez vê-lo dançando daquele jeito com alguém tenha feito com que eu percebesse que ele não estava disponível, que não havia motivos para ter esperança. E isso era bom. Ajudava na minha recuperação. Talvez pensar assim fosse um sinal de que a recuperação já estava acontecendo. Eu tinha pastado na zona proibida e saído suficientemente ileso. Mas, quando meu coração bateu com força na manhã seguinte, no momento em que eu vi no lugar de sempre no jardim, soube que desejar o melhor aos dois e ansiar pela recuperação não tinha nada a ver com o que eu ainda queria dele. O coração dele batia forte quando me via entrar. Eu duvidava. Ele me ignorou como eu havia ignorado naquela manhã, de propósito, para me afastar, para se proteger, para demonstrar que eu não era nada para ele. Ou estava realmente distraído, como quando as pessoas não conseguem perceber as dicas mais óbvias porque simplesmente não estão prestando atenção, não sentem atração, não estão interessadas. Quando ele e Chiara dançaram, vi que ela deslizava a coxa entre as pernas dele. E já tinha visto os dois brincando de luta na areia. Quando é que isso tinha começado? E por que eu não estava lá no momento em que começou? E por que ninguém me falou? Porque eu não era capaz de reconstruir o momento exato em que de X eles progrediram para Y. Com certeza os sinais estavam à minha volta. Por que não os vi? Comecei a não pensar em nada além do que os dois poderiam fazer juntos. Faria tudo para estragar qualquer oportunidade que tivessem de ficar sozinhos. Teria falado mal de um para o outro, e depois usado a reação para instigar o primeiro. Mas também queria vê-los se envolvendo, queria participar, queria que eles me devessem algo e fizessem de mim o cúmplice necessário, o intermediário, o peão que se tornou tão vital para o rei e a rainha que agora domina o tabuleiro. Passei a dizer coisas boas de um para o outro, fingindo não fazer ideia de como estava a situação entre eles. Oliveira achou que eu estava sendo evasivo. Ela disse que sabia se cuidar sozinha. Você está tentando nos juntar? Perguntou ela, tentando não rir. O que você tem a ver com isso? Indagou ele. Descrevi o corpo de Chiara nu, que tinha visto 2 anos antes. Eu queria excitá-lo. Não me importava o que ele desejasse desde que estivesse excitado. Também o descrevia para ela, porque queria ver se ela se excitava do mesmo modo que eu, para poder comparar nossos sentimentos e ver qual dos dois era genuíno.
Você está tentando fazer com que eu goste dela. Que mal teria nisso? Mal nenhum. Mas prefiro que isso aconteça por mim mesmo, se não se importa. Demorei um tempo para entender o que eu realmente queria com aquilo. Não só fazer que ele ficasse excitado diante de mim, ou que ele precisasse de mim, mas, ao incentivá-lo a falar sobre Chiara, eu a tinha transformado em objeto de fofoca masculina. Isso permitiria que nos aproximássemos por meio dela, que superássemos a distância entre nós ao admitir que nos sentíamos atraídos pela mesma mulher. Ou eu só queria que ele soubesse que eu gostava de garotas. Olha, é muita gentileza sua. Muito obrigado. Mas não faça isso. Sua repreensão foi um aviso de que ele não participaria do meu jogo. Ele estava me colocando em meu lugar. Não, ele fazia o tipo nobre, pensei. Não era como eu, sinistro, baixo e traiçoeiro. O que fez com que minha agonia e minha vergonha aumentassem. Agora, além de sentir vergonha por desejá-lo como Chiara desejava, eu o respeitava e temia, e o odiava por fazer com que eu me odiasse. Na manhã após aquela noite em que vi os dois dançando, não fiz menção de me juntar a ele. Nem ele de se juntar a mim. Quando sugeri que fôssemos correr, porque o silêncio havia se tornado insuportável, ele disse que já tinha ido. Você tem acordado tarde ultimamente. Inteligente, pensei. De fato, nas últimas manhãs, eu tinha ficado tão acostumado a encontrá-lo esperando por mim, que me tornei descuidado e não me preocupava mais com a hora de levantar. Aquela seria uma bela lição. Na manhã seguinte, embora quisesse nadar com ele, descer pareceria uma resposta humilhante à repreensão. Então, fiquei no quarto. Só para não dar o braço a torcer. Ouvi seus passos leves na varanda, quase na ponta dos pés. Estava me evitando. Desci bem mais tarde. Ele já tinha saído para entregar suas correções e pegar as últimas páginas com a senhora Milani. Paramos de nos falar. Mesmo quando compartilhávamos o lugar de sempre pela manhã, a conversa, quando acontecia, era inútil, só para tampar buracos. Não dava nem para dizer que aquilo era jogar conversa fora. Isso não o chateava. Não devia nem pensar na questão. Como é possível alguém fazer de tudo para tentar se aproximar de você, e você não dar a mínima atenção nem pensar no assunto quando 2 semanas se passam sem que vocês troquem ao menos uma palavra? Ele fazia alguma ideia? Eu deveria falar alguma coisa. O romance com Chiara começou na praia. Ele passou a ignorar o tênis e andar de bicicleta com ela e os amigos pelas cidades mais distantes ao longo da costa ao entardecer. Certo dia, eles estavam em um grupo muito grande, e Oliver me perguntou se eu me importava que Mario pegasse minha bicicleta emprestada, já que eu não estava usando. Voltei a ter 6 anos. Encolhi os ombros, querendo dizer pode pegar, nem ligo. Mas assim que eles saíram subi, correndo e comecei a chorar no travesseiro. Às vezes nos encontrávamos à noite no Lidanzing. Nunca dava para saber se Oliver estaria lá. Ele simplesmente aparecia, e desaparecia tão repentinamente quanto tinha aparecido, às vezes sozinho, às vezes com outras pessoas. Quando Chiara vinha à nossa casa, como fazia desde que era criança, ela sentava no jardim e ficava olhando para a praia, basicamente esperando que ele aparecesse. Então, quando passavam alguns minutos e não tínhamos nada a dizer um ao outro, ela finalmente perguntava, quer Oliver? Ele foi ver a tradutora. Ou, está na biblioteca com meu pai. Ou, está na praia. Bom, então vou embora. Diga que eu passei aqui. Acabou, eu pensava. Mafalda balançava a cabeça com um olhar de repreensão compassivo. Ela é uma criança. Ele é professor universitário. Por que ela não encontra alguém da idade dela? Ninguém pediu sua opinião, rebateu Chiara, que entreouviu o que Mafalda havia dito e não aceitava ser criticada por uma cozinheira. Não fale assim comigo, eu parto a sua cara, disse nossa cozinheira napolitana com a palma da mão erguida. Não tem nem 17 anos e sai por aí atrás de peitorais à mostra. Acha que eu não percebo? Eu imaginava Mafalda inspecionando os lençóis de Oliver toda manhã. Ou trocando informações com a empregada de Chiara. Nenhum segredo escapava à sua rede de empregadas perpétua e bem informadas. Eu olhava para Chiara e via que estava sofrendo. Todos suspeitavam que havia algo entre eles. Às vezes, à tarde, ele avisava que ia até o galpão ao lado da garagem pegar uma das bicicletas para ir à cidade. 1h30 depois voltava. A tradutora, explicava. A tradutora. A voz do meu pai ressoava enquanto desfrutava um conhaque depois do jantar. Tradutrice, sei, entoava Mafalda.
Às vezes nos encontrávamos na cidade do café onde costumava encontrar alguns amigos à noite, depois do cinema ou antes de ir à boate. Vi Chiara e Oliver saindo de um beco juntos, conversando. Ele estava tomando sorvete e ela se agarrava ao braço livre dele com as mãos. Quando se tornaram tão íntimos, a conversa parecia séria. "O que está fazendo aqui?" disse ele ao me ver. Oliver usava a ironia tanto para se proteger como para tentar esconder o fato de que não nos falávamos mais. Golpe baixo, pensei, dando uma volta. "Já não passou da hora de você estar na cama." "Meu pai não tem disso", rebati. Chiara estava imerso em seus pensamentos. Evitava meu olhar. Será que ele tinha contado sobre as coisas que eu dissera a respeito dela? Parecia chateada. Estava incomodada com minha intrusão repentina no mundinho deles. Lembrei do tom de voz que ela usara na manhã em que explodiu com uma falda. Um sorriso surgiu em seu rosto. Estava prestes a dizer algo cruel. No casa deles nunca teve hora para dormir, nenhuma regra, nenhuma supervisão, nada. Por isso ele é um menino tão comportado. Não é óbvio? Não tem motivos para se rebelar. Isso é verdade? Talvez, respondi, tentando minimizar a questão antes que eles fossem longe demais. Todos nos rebelamos de alguma forma. "É mesmo?" perguntou ele. "Dê um exemplo", desafiou Chiara. "Você não entenderia." "Ele lê Paul Celan", interrompeu Oliver, tentando mudar de assunto, mas talvez também para me salvar e mostrar, sem deixar muito claro, que não tinha esquecido nossa conversa anterior. Estaria tentando me trazer de volta depois daquele golpe seco sobre eu acordar tarde, ou seria o início de mais uma piada às minhas custas? Um olhar neutro penetrante tomava conta de seu rosto. Isto com acento grave. Ela nunca tinha ouvido falar de Celan. Lancei a ele um olhar de cumplicidade. Ele percebeu, mas não havia sinal de malícia em seus olhos quando finalmente correspondeu. De qual lado ele estava? "Um poeta", sussurrou enquanto eles andavam em direção ao centro da piazzetta, e então soltou para mim seu casual "até depois." Fiquei olhando enquanto eles procuravam por uma mesa livre em um dos cafés próximos. Meus amigos perguntaram se ele estava dando em cima dela. "Não sei", respondi. "Já está pegando, então?" Eu também não sabia. Eu queria estar no lugar dele. Quem não queria? Mas eu estava no paraíso. O fato de ele não ter esquecido nossa conversa sobre Celan me deu uma dose de alegria que eu não sentia havia muitos dias. Se espalhou por tudo que eu tocava. Uma palavra, um olhar, e eu estava no paraíso. Ser feliz talvez não fosse tão difícil, afinal. Eu só precisava encontrar a fonte de felicidade dentro de mim em vez de esperar que ela viesse dos outros na próxima vez. Lembrei da cena da Bíblia na qual Jacó pede água a Raquel e, ao ouvi-la dizer as palavras que foram profetizadas para ele, joga as mãos para o céu e beija o chão perto do poço. Eu judeu, Celan judeu, Oliver judeu, vivíamos no gueto e no oásis de um mundo cruel e implacável onde, de repente, não estamos mais entre estranhos, não há mal entendido e ninguém nos julga, onde simplesmente conhecemos um ao outro tão profundamente que ser privado dessa intimidade é galute, palavra hebraica que significa degredo e exílio. Então seria ele meu lar, meu regresso. Você é meu regresso, Oliver. Quando estou com você e estamos bem juntos, não há nada que eu queira além disso. Você me faz gostar de quem eu sou, de quem me torno quando você está comigo. Se existe alguma verdade no mundo, ela existe quando estou com você, e se eu tiver coragem para contar minha verdade a você um dia, me lembre de acender uma vela em cada altar de Roma para dar graças. Nunca tinha pensado que, se uma palavra dele podia me deixar tão feliz, existia outra capaz de me destruir com a mesma facilidade. Nunca tinha pensado que, se eu não queria ser infeliz, precisava aprender a prestar igual atenção a essas pequenas alegrias. Mas, naquela noite, usei a alegria inebriante para falar com Marzia. Dançamos a noite toda, e depois acompanhei até em casa pela praia. Paramos. Eu disse que estava tentado a dar um mergulho, esperando que ela me dissuadisse. Mas ela falou que também amava nadar à noite. Em um segundo nossas roupas estavam no chão. Você não está comigo porque está com raiva da Chiara. Por que eu estaria com raiva da Chiara? Por causa dele. Balancei a cabeça, fingindo uma expressão confusa para demonstrar que não fazia ideia de onde ela poderia ter tirado aquilo. Ela pediu que eu me virasse e não olhasse enquanto ela usava a blusa para secar o corpo. Fingi espiar, mas era obediente demais para não fazer o que me mandavam.
Não ousei pedir que ela não olhasse enquanto eu vestia minhas roupas, mas fiquei feliz por ela ter se virado. Quando não estávamos mais nus, peguei sua mão e beijei a palma, então beijei o espaço entre seus dedos, e em seguida seus lábios. Ela demorou a retribuir, mas depois não queria parar. Combinamos de nos encontrar no mesmo lugar na noite seguinte. Eu chegaria antes, disse. Não conte para ninguém, pediu ela. Fiz um gesto de boca fechada. Quase transamos, disse a meu pai e a Oliver na manhã seguinte durante o café. E por que ficaram no quase? Perguntou meu pai. Sei lá. Melhor tentar e fracassar. Oliver estava ao mesmo tempo tirando sarro e me consolando. Só me faltou coragem para ir adiante. Ela teria deixado, disse, em parte para evitar mais críticas de um deles, mas também para deixar claro que, se era para tirar sarro, eu sabia muito bem rir de mim mesmo. Eu estava me exibindo. Tente de novo depois, disse Oliver. Era o que as pessoas bem resolvidas faziam. Mas eu também sentia que ele estava querendo dizer mais do que aquilo, talvez por haver algo de inquietante em seu presunçoso tente de novo depois, ainda que bem intencionado. Ele estava me criticando. Ou tirando sarro de mim. Ou sacando meu disfarce. Percebi isso quando ele finalmente disse o que queria. Só alguém que tivesse me sacado completamente diria aquilo. Se não depois, quando? Meu pai gostou. Se não depois, quando? Ecoava as famosas palavras de Léo. Se não agora, quando? Oliver tentou na mesma hora retirar sua observação contundente. Eu com certeza tentaria de novo. E de novo. Era a versão mais amena. Mas tente de novo depois era a versão velada de se não depois, quando? Repetia aquela frase como se fosse um mantra profético que revelava como ele vivia sua vida e como eu tentava viver a minha. Repetindo o mantra que saíra de sua boca, talvez eu tropeçasse em alguma passagem secreta ou verdade latente que até então tinha me escapado, sobre mim, sobre a vida, sobre os outros, sobre minha relação com os outros. Tente de novo depois eram as últimas palavras que eu dizia a mim mesmo toda noite, quando jurava que faria alguma coisa para trazer Oliver para mais perto de mim. Tente de novo depois significava não tenho coragem agora. As coisas ainda não estavam no ponto. Onde eu encontraria a força e a coragem para tentar de novo depois eu não sabia. Mas decidir fazer alguma coisa em vez de esperar passivamente fez com que eu me sentisse como se já estivesse fazendo algo, como se obtivesse lucro de um dinheiro que não investi, aliás, que ainda nem tinha. Mas eu também sabia que estava me protegendo atrás da ideia de tente de novo depois, e que meses, estações, anos inteiros, uma vida passariam e eu não teria nada além de tente de novo depois carimbado em todos os meus dias. Tente de novo depois funcionava para pessoas como Oliver. Se não depois, quando? Era meu chebolete. Se não depois, quando? E se ele tivesse me sacado completamente e descoberto cada um dos meus segredos com aquelas 4 palavras incisivas? Eu tinha que demonstrar minha total indiferença em relação a ele. O que me fez entrar em parafuso foi conversar depois com Oliver algumas manhãs no jardim e descobrir não só que ele estava ignorando tudo o que eu dizia em nome de Chiara, mas que eu estava completamente enganado. Como assim enganado? Não estou interessado. Não entendi se ele não estava interessado na conversa ou em Chiara. Todo mundo está interessado. Bom, pode ser. Mas eu não estou. Ainda não estava claro. Sua voz parecia ao mesmo tempo seca, irritadiça e grosseira. Mas eu vi vocês. O que você viu não é da sua conta. Em todo caso, não vou entrar nesse joguinho nem com ela nem com você. Ele deu uma tragada no cigarro e me encarou com o olhar frio e ameaçador de sempre, capaz de penetrar a pele de qualquer um com precisão cirúrgica. Eu dei de ombros. Bem, me desculpe, disse, e voltei para meus livros. Eu tinha passado dos limites mais uma vez e não havia como sair daquela situação com alguma elegância a não ser admitindo que eu tinha sido terrivelmente indiscreto. Talvez você devesse tentar, sugeriu ele. Nunca tinha ouvido aquele tom suave em sua voz. Era eu quem costumava flertar com o decoro. Ela não está interessada em mim. Você gostaria que ela estivesse? Aonde essa conversa estava indo e por que eu tinha a sensação de que logo cairia em uma armadilha? Não, respondi com cautela, sem perceber que a hesitação tinha feito com que meu não soasse quase como uma pergunta. Tem certeza? Será que, por acaso, eu tinha convencido Oliver de que estava interessado nela esse tempo todo? Olhei para ele como se estivesse devolvendo o desafio. O que você está insinuando? Eu sei que você gosta dela.
Você não faz a menor ideia do que eu gosto, rebati. A menor ideia. Eu estava tentando parecer capcioso e misterioso, como se estivesse falando de um domínio da experiência humana que alguém como ele jamais conheceria. Mas só consegui parecer irritado e histérico. Um leitor menos perspicaz da alma humana veria em minha insistente negativa sinais de uma tentativa de acobertar uma confissão sobre Chiara. Um observador mais perspicaz, no entanto, consideraria a indicação de uma verdade completamente diferente. Abra a porta por sua conta e risco. Acredite, você não quer ouvir isso. Talvez seja melhor você desistir agora, enquanto ainda há tempo. Mas eu também sabia que se ele demonstrasse qualquer sinal, por menor que fosse, de que eu sabia a verdade, eu faria de tudo para deixá-lo à deriva imediatamente. Se, no entanto, ele não suspeitasse de nada, minhas palavras desorientadas o deixariam ilhado da mesma forma. No fim, eu ficaria mais feliz se ele achasse que eu estava interessado em Chiara do que se ele insistisse no assunto e eu acabasse tropeçando nas palavras. Sem saber o que dizer, eu teria admitido coisas que eu não tinha planejado ou não sabia se queria admitir. Sem saber o que dizer, eu teria ido onde meu corpo desejava muito antes do que com qualquer bom mote ensaiado por horas. Eu teria ficado vermelho, e ainda mais vermelho por ter ficado vermelho, me atrapalhado com as palavras e desmoronado. E aonde isso levaria? O que ele diria? Melhor desmoronar agora, pensei, do que viver mais um dia fazendo malabarismos com minhas decisões inverossímeis de tentar de novo depois. Não, era melhor que ele não soubesse. Eu podia aceitar isso. Eu podia sempre viver com isso. Nem mesmo me surpreendia a facilidade com que eu aceitava essa alternativa. E, no entanto, do nada, um momento de carinho surgia tão de repente entre nós que as palavras que eu desejava dizer quase escorregavam dos meus lábios. Momentos dignos do calção de banho verde, ainda que minha teoria das cores tivesse sido claramente refutada, e eu já não esperasse gentileza nos dias azuis ou ficasse mais cuidadoso em dias vermelhos. A música era um assunto fácil entre nós, principalmente quando eu estava ao piano. Ou quando ele pedia que eu tocasse algo como fulano ou cicrano. Ele gostava das minhas combinações de 2, 3 e até 4 compositores tocando a mesma peça, que depois era transcrita por mim. Um dia, Chiara começou a cantarolar uma melodia conhecida e, de repente, já que estava ventando e ninguém queria ir à praia e nem ficar lá fora, nossos amigos se reuniram na sala em volta do piano enquanto eu improvisava uma variação de Brahms da interpretação da peça de Mozart. Como você faz isso? Perguntou ele certa manhã deitado no paraíso. Às vezes a única maneira de entender um artista é se colocar no lugar dele, estar dentro dele. Então todo o resto flui naturalmente. Voltamos a falar sobre livros. Eu quase nunca falava sobre livros com ninguém além do meu pai. Ou falávamos sobre música, os filósofos pré-socráticos, sobre fazer faculdade nos Estados Unidos. Ou Vimini aparecia. A primeira vez que ela se intrometeu nas nossas manhãs foi exatamente no momento em que eu estava tocando uma variação das últimas variações de Brahms sobre canções de Handel. A voz dela rompeu o calor intenso da manhã. O que você está fazendo? Trabalhando, respondi. Oliver, deitado de bruços à beira da piscina, olhou para cima, o suor escorrendo entre as escápulas. Eu também, respondeu ele quando ela lhe fez a mesma pergunta. Você está falando, não é trabalho. Dá na mesma. Eu queria poder trabalhar. Mas ninguém me dá trabalho. Oliver, que nunca tinha visto Vimini, olhou para mim com desespero, como se não conhecesse as regras daquela conversa. Oliver, esta é Vimini, ela mora na casa ao lado. A garota estendeu a mão, e ele a cumprimentou. Vimini e eu fazemos aniversário no mesmo dia, mas ela tem 10 anos. Além disso, ela é um gênio. Não é verdade que você é um gênio, Vimini? É o que dizem. Mas para mim parece que não é bem assim. Por quê? Perguntou Oliver, tentando não deixar transparecer um ar de superioridade. Seria uma piada de muito mau gosto da natureza me fazer um gênio. Oliver pareceu mais confuso do que nunca. Como é? Ele não sabe, não é? Perguntou ela. Balancei a cabeça. Dizem que talvez eu não viva muito. Por que está dizendo isso? Oliver parecia totalmente atordoado. Como você sabe? Todo mundo sabe. Porque eu tenho leucemia. Mas você é tão bonita, saudável e inteligente, protestou ele. Como eu disse, uma piada de mau gosto. Oliver, agora ajoelhado na grama, literalmente deixou seu livro cair.
Você podia ir lá em casa ler para mim um dia, disse ela. Sou muito legal. E você também parece ser muito legal. Bom, tchau. Ela subiu no muro. E desculpe se eu assustei você. Bem, como se a música já não tivesse nos aproximado pelo menos por algumas horas naquele dia, a aparição de Vimini nos aproximou ainda mais. Falamos sobre ela a tarde toda. Eu não precisei procurar assunto nenhuma vez. Ele falou e perguntou bastante. Oliver estava fascinado. Para variar, eu não estava falando sobre mim. Logo os dois se tornaram amigos. Ela estava sempre acordada quando ele voltava da corrida ou do mergulho matinal. Os dois andavam juntos até o nosso portão e desciam as escadas com muito cuidado, iam até uma das pedras grandes onde sentavam e conversavam até a hora do café da manhã. Eu nunca tinha visto uma amizade tão bonita ou tão intensa. Nunca senti ciúme, e ninguém, certamente não eu, ousava interrompê-los ou tentar ouvir o que diziam. Jamais vou me esquecer de como ela dava a mão para ele depois que abriam o portão da escada que dava para as pedras. Ela raramente se aventurava até lá, a não ser que estivesse acompanhada de alguém mais velho. Quando penso naquele verão, nunca consigo estabelecer uma sequência para os acontecimentos. Existem algumas cenas-chave. Além delas, só lembro dos momentos corriqueiros. O ritual matutino antes e depois do café, Oliver deitado na grama, ou à beira da piscina, eu sentado à minha mesa. Depois o mergulho ou a corrida. Ele pegando a bicicleta e indo encontrar a tradutora na cidade. O almoço na mesa grande à sombra no outro jardim, ou o almoço dentro de casa, sempre um ou dois convidados para a labuta prandial. As tardes exuberantes e esplêndidas, de sol e silêncio abundantes. E há também cenas de verões anteriores, meu pai sempre se perguntando o que eu fazia com meu tempo, porque eu estava sempre sozinho, minha mãe me incentivando a fazer novos amigos se os velhos não me interessavam, mas, acima de tudo, a não ficar em casa o tempo todo, livros, 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 sempre livros, só tocando violão, os dois implorando que eu jogasse mais tênis, saísse para dançar à noite, conhecesse pessoas, descobrisse por mim mesmo porque os outros são tão necessários na vida e não só corpos estranhos que andam ao nosso lado. Faça loucuras, se precisar, diziam, sempre tentando desenterrar os sinais misteriosos e reveladores de um coração partido que tanto ele quanto ela, desajeitada, intrusiva e devotamente, desejavam curar logo, como se eu fosse um soldado que entrou em seu jardim e cujo ferimento precisa ser estancado imediatamente ou resultará em morte. Você sempre pode conversar comigo. Eu já tive a sua idade, dizia meu pai. As coisas que você sente e pensa que só você sente, acredite, vivi e sofri todas elas, mais de uma vez. Algumas nunca superei e de outras sei tão pouco quanto você, mas conheço cada curva, cada pedágio, cada compartimento do coração humano. Há outras cenas, o silêncio pós-almoço, alguns cochilando, outros trabalhando, outros lendo, o mundo inteiro relaxado em semitons abafados. Horas celestiais, em que as vozes do mundo fora da nossa casa entravam tão suavemente que eu tinha certeza de estar cochilando. O tênis à tarde. Banho e drinks. A espera pelo jantar. Mais convidados. Jantar. Sua segunda ida à tradutora. Passear pela cidade e voltar tarde da noite, às vezes sozinho, às vezes com amigos. E há as exceções, a tarde chuvosa que passamos sentados na sala, ouvindo música, o granizo batendo em todas as janelas da casa. As luzes se apagaram, a música acabou, e tudo o que nos restou foi o rosto uns dos outros. Uma tia falando sobre os anos terríveis que passou em St. Louis, no Missouri, que ela pronunciava São Louis, minha mãe espalhando o aroma de chá e, no fundo, vindo lá da cozinha, as vozes de Manfredi e Mafalda, sussurros esparsos de um casal discutindo em sibilos altos. Lá fora, a figura magra, encoberta e encapuzada do jardineiro lutando contra as intempéries, sempre arrancando ervas daninhas mesmo na chuva, meu pai fazendo o sinal com os braços na janela da sala, volte, Anchise, volte. Esse homem parece uma assombração, dizia minha tia. Pois a assombração tem um coração de ouro, respondia meu pai. Mas todas aquelas horas eram marcadas pelo medo, como se o medo fosse um fantasma, ou um pássaro estranho e perdido preso em nossa cidadezinha e cuja asa escura lançava sobre cada ser vivo uma sombra que jamais dispersaria. Eu não sabia do que eu tinha medo, ou porque me preocupava tanto, ou porque aquela coisa que me causava tanto pânico às vezes parecia a esperança e, como a esperança nos momentos mais sombrios, trazia tanta alegria,
Uma alegria irreal, uma alegria que trazia consigo uma armadilha. A forte batida do meu coração quando ele aparecia sem aviso me aterrorizava e me fazia vibrar ao mesmo tempo. Eu tinha medo quando ele aparecia, medo quando não aparecia, medo quando ele olhava para mim, ainda mais medo quando não olhava. Por fim, a agonia me esgotava aí, nas tardes escaldantes, eu simplesmente me entregava e caía no sono no sofá da sala e, embora sonhasse, sabia exatamente quem estava no cômodo, quem entrava e saía de fininho, quem parava por ali, quem ficava olhando para mim e por quanto tempo, quem tentava pegar a seção desejada do jornal do dia fazendo o mínimo de barulho possível e acabava desistindo e procurando pela programação do cinema sem se preocupar se ia me acordar ou não. O medo nunca ia embora. Eu acordava com ele, sentia virar alegria ao ouvi-lo tomar banho de manhã, sabendo que se juntaria a nós para o café, e a alegria azedar quando, em vez de sentar-se conosco, ele passava apressado e ia direto para o jardim trabalhar. Ao meio-dia, a agonia de esperar ouvi-lo dizer qualquer coisa já era insuportável. Sabia que o sofá estaria esperando por mim em 1 ou 2 horas. Eu me odiava por me sentir tão infeliz, tão invisível, tão atingido, tão imaturo. Diga alguma coisa, me toque, Oliver. Olhe para mim por tempo suficiente para ver as lágrimas marejando meus olhos. Bata a minha porta à noite e veja se eu já não a deixei aberta para você. Entre. Sempre tem espaço para você na minha cama. O que eu mais temia eram os dias em que não o via por longos períodos, tardes inteiras e às vezes noites sem saber onde ele estava. Às vezes, eu o via atravessando a peseta ou falando com pessoas que eu não conhecia. Mas isso não contava, porque na peseta, onde as pessoas costumavam se reunir perto da hora de ir embora, ele raramente olhava para mim, só dava um aceno, que poderia não ser exatamente para mim, mas para o meu pai, de quem eu calhava de ser filho. Meus pais, principalmente o meu pai, não poderiam estar mais felizes. Oliver estava se saindo melhor do que a maioria dos hóspedes de verão. Ele ajudava meu pai a organizar seus documentos, dava conta de grande parte de sua correspondência estrangeira e seu livro claramente estava avançando. O que ele fazia em sua vida particular ou com seu tempo livre só dizia respeito a ele. Se a juventude se limitar ao trote, quem andará a galope? Era a estranha máxima do meu pai. Na nossa casa, Oliver não tinha como errar. Como meus pais não davam atenção às suas ausências, achei que seria mais seguro nunca demonstrar que elas me causavam ansiedade. Mencionava a ausência de Oliver só quando um deles perguntava por onde ele andava, fingia estar tão surpreso quanto eles. Ah, é mesmo, faz tempo que ele saiu. Não faço ideia. E também precisava ter cuidado para não parecer surpreso demais, pois poderia soar falso e alertá-los quanto ao que estava me consumindo. Eles reconheceriam a má-fé no ato. Eu ficava surpreso por ainda não terem percebido. Sempre diziam que eu me apegava demais às pessoas. Naquele verão, no entanto, finalmente entendi o que eles queriam dizer com apegar demais. Obviamente já tinha acontecido antes, e eles provavelmente haviam percebido quando eu era novo demais para perceber por mim mesmo. Aquilo disparou alarmes em suas vidas. Eles se preocupavam comigo. E eu sabia que o sentimento não era infundado, só esperava que nunca soubessem o quanto as coisas tinham avançado para além de suas preocupações comuns. Sabia que não suspeitavam de nada, e isso me preocupava, ainda que eu não quisesse que suspeitassem. Se eu não era mais transparente e agora conseguia disfarçar parte tão considerável da minha vida, então finalmente estava a salvo, deles e dele, mas a que preço? E eu queria mesmo estar a salvo de qualquer pessoa. Não havia com quem conversar. Para quem eu poderia contar? Mafalda. Ela iria embora. Minha tia. Provavelmente ela contaria para todo mundo. Marzia, Chiara, meus amigos. Todos me abandonariam em um segundo. Meus primos, quando viessem. Nunca. Meu pai era extremamente liberal, mas e quanto a isso? Quem mais? Devia escrever para algum dos meus professores. Consultar um médico. Dizer que precisava de um psicólogo. Contar a Oliver. Contar a Oliver. Não posso contar a mais ninguém, Oliver. Então, sinto muito, mas vai ter que ser você. Certa tarde, quando a casa estava totalmente vazia, fui até o quarto dele. Eu sabia que ele não estava em casa. Abri o armário e, como aquele era meu quarto quando não havia nenhum hóspede, fingi procurar alguma coisa que tinha deixado em uma das gavetas. Eu planejava vasculhar seus papéis, mas, assim que abri o armário, ali estava ele. Pendurado em um cabide,
o calção de banho vermelho que ele tinha usado naquela manhã. Pendurado ali e não na varanda para secar, porque ele não tinha ido nadar com ele. Peguei o calção. Nunca tinha mexido nos pertences de alguém antes. Levei o tecido ao rosto, esfreguei o rosto dentro dele, como se tentasse me aconchegar e me perder em suas costuras. Então esse é seu cheiro quando não está coberto de protetor solar. Esse é seu cheiro. Esse era seu cheiro. Repeti várias vezes para mim mesmo, procurando dentro do calção por algo ainda mais pessoal e depois beijando cada pedaço, quase desejando encontrar um pelo, qualquer coisa, lambê-lo, colocá-lo inteiro na boca e, se fosse capaz de roubá-lo, ficar com ele para sempre, nunca deixar que Mafalda o lavasse, pegá-lo nos meses de inverno em casa e, ao cheirá-lo, trazê-lo de volta à vida, tão nu quanto estava naquele exato momento comigo. Por impulso, tirei meu calção e comecei a vestir o dele. Eu sabia o que queria, e queria com o tipo de êxtase inebriante que faz com que as pessoas corram riscos que jamais correriam por mais álcool que tivessem no corpo. Eu queria gozar no calção dele, e deixar a prova lá para que ele encontrasse. Foi então que uma ideia louca tomou conta de mim. Desfiz sua cama, tirei o calção e me enrolei em seus lençóis, nu. Que ele me encontre aqui. Dou um jeito de lidar com a situação. Reconheci a sensação daquela cama. Minha cama. Mas o cheiro dele estava por todo lado, robusto e indulgente, como o cheiro estranho que de repente tomou meu corpo inteiro quando um velho que estava ao meu lado em um templo no Yom Kippur colocou seu talis na minha cabeça até que eu quase desaparecesse, em união com uma nação para sempre dispersa, mas que, de tempos em tempos, se reúne novamente quando dois seres se envolvem no mesmo pedaço de pano. Coloquei seu travesseiro em meu rosto. Beijei-o com brutalidade e, colocando-o entre minhas pernas, contei-lhe o que não tinha coragem de contar a mais ninguém no mundo. Então contei-lhe o que eu desejava. Levou menos de 1 minuto. O segredo tinha saído do meu corpo. E daí se ele visse? E daí se ele me pegasse ali? E daí, e daí, e daí? No caminho de volta ao meu quarto me perguntei se seria louco o suficiente de tentar fazer aquilo de novo. Naquela noite, me peguei prestando muita atenção em onde todos da casa estavam. O desejo vergonhoso voltou antes do que eu imaginara. Não me custaria nada subir escondido. Uma noite, enquanto lia na biblioteca do meu pai, encontrei uma história sobre um cavaleiro jovem e belo loucamente apaixonado por uma princesa. Ela também está apaixonada por ele, embora pareça não perceber totalmente, e apesar da amizade que floresce entre os dois, ou talvez por causa dessa amizade, ele fica tão envergonhado e sem palavras diante da candura intimidante da moça que se sente incapaz de falar sobre seu amor. Certo dia, ele pergunta sem rodeios, é melhor falar ou morrer? Eu nunca teria coragem de fazer uma pergunta como essa. Mas o que eu havia falado ao seu travesseiro revelava que, pelo menos por um instante, eu tinha ensaiado a verdade, revelado essa verdade ao mundo, que tinha gostado de dizer aquelas palavras e que se ele passasse no exato momento em que eu anunciava o que não ousava dizer nem a mim mesmo diante do espelho, eu não teria ligado, não teria me importado, que ele saiba, que ele veja, que ele me julgue se quiser traço, só não conte para o mundo, mesmo que você seja o mundo para mim agora, mesmo que em seus olhos eu veja um mundo assustador e desdenhoso. Esse seu olhar penetrante, Oliver. Prefiro morrer a encará-lo depois de ter contado a verdade.